Olá, queridos irmãos e amigos, cá estamos uma vez mais no vosso contacto. Agradecemos a todos aqueles que nos têm acompanhado, agradecemos também as mensagens de encorajamento, de apoio, o vosso carinho, a vossa amizade. Enfim, queremos apenas honrar e glorificar o nosso bom Deus em primeiro lugar e acima de tudo, mas obviamente que ficamos satisfeitos com o vosso feedback e hoje nós temos um tema, mais um tema de extrema importância, não é? Neste estudo geral das três mensagens angélicas ou das três mensagens cósmicas e precisamos mesmo que o Espírito de Deus nos dê uma grande dose de sabedoria, de discernimento para nós apresentarmos um assunto tão sensível da forma mais cordial possível, mas não menos verdadeira, porque o nosso principal objetivo aqui tem sido sempre apresentar a verdade tal como ela aparece nas páginas da Escritura Sagrada. Mais uma vez tenho aqui a preciosa colaboração do irmão José Eloy, a quem eu vou pedir, por favor, que nos dirija em oração para iniciarmos esta nossa reflexão. Pai querido que estás nos céus, muito obrigado pela vida que nos dás, pela saúde, pelo privilégio de estudar a Tua Palavra, pelo privilégio de compreender e de sentir a influência do Teu Espírito em nós. Abençoa a exposição da Tua Palavra que iremos fazer agora e que Tu possas abençoar aqueles que irão ouvir, que o Teu Espírito esteja connosco e com eles, Senhor. Amém, Senhor. E que a Palavra seja clara e que todos possam compreender. E, acima de tudo, que nós possamos ter o desejo de pôr em prática aquilo que conhecemos e fazer a Tua vontade em todas as coisas. Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. O título desta lição, que é a lição 9, é Uma cidade chamada Confusão. Pois bem, para quem está familiarizado com a linguagem bíblica, sabe que o termo Babel significa isso mesmo, confusão. E esse termo aparece logo no início da Bíblia, nomeadamente no livro de Gênesis, no capítulo 11. Pois bem, Babilónia aparece também referida nos grandes profetas, nomeadamente no profeta Jeremias, não é? E aparece novamente no final da Bíblia, no livro do Apocalipse. É essa Babilónia de que nós iremos falar hoje. Mas uma pergunta que eu gostaria já de colocar aqui ao irmão José Eloy é a seguinte. Irmão, esta Babilónia de que João fala no seu livro do Apocalipse é aquela Babilónia onde Daniel e os seus 3 companheiros viveram, para a qual foram levados cativos? Será essa Babilónia? Pois, essa é uma questão muito importante, porque nós temos que saber identificar esta Babilónia. Nós temos estado a estudar até aqui a mensagem do primeiro anjo. Nós vimos que ela foi proclamada desde os anos 1831, se quisermos encontrar assim um ano um pouco mais importante, desde os anos 1831 até ao ano 1844. E depois, a partir de 1844 também, a partir do verão de 1844, começou a ser proclamada a mensagem do segundo anjo. Correto. E a mensagem do segundo anjo nós encontramos aqui no versículo 8 do capítulo 14 do último livro da Bíblia. Certo. Então, eu vou abrir aqui, eu vou ler e diz assim, Apocalipse 14, 8. Seguiu-se outro anjo, o segundo, claro, porque nós temos visto o primeiro desde os versículos 6 a 7. 6 e 7 é o primeiro anjo. Okay? Anos 1831 e 1844. Agora vem o versículo 8. Seguiu-se outro anjo ao primeiro, portanto, este é o segundo, na ordem. O segundo, dizendo, caiu a grande Babilónia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da ira da sua prostituição. Então, temos aqui uma queda de Babilónia a seguir à proclamação da mensagem do segundo anjo. A mensagem, nós esquecemos uma coisa muito importante para ter em mente. Estas 3 mensagens, a partir de 1844, são proclamadas em simultâneo. Até à segunda vinda de Cristo, ou até ao fim do tempo da graça, em que Deus quer que a verdade seja conhecida de todas as nações, estas 3 mensagens andam de mãos dadas. Primeiro, segundo e terceiro. Mãos dadas, desde 1844. Até 1844 só havia a primeira. E depois a segunda, na segunda metade de 1844, a segunda mensagem. Agora, a pergunta que o pastor fez, será a Babilónia dos tempos do Antigo Testamento, onde Daniel foi levado como prisioneiro e esteve lá durante tantos anos ao serviço de Deus para dar a luz àquela nação e àquele povo e àquele rei? Não é esta Babilónia. Porquê? Porque esta Babilónia já estava destruída há muitos séculos.
Então, se Babilónia estava destruída há muitos séculos, não pode ser esta Babilónia que caiu, e que é feito o anúncio de caiu aqui no versículo 8 do capítulo 14, não é? Então tem que ser uma outra Babilónia. E é isso que nós temos de descobrir. Exato. Já agora, alguns poderão dizer, não, João estava a fazer referência à Babilónia histórica, àquela que Daniel viveu, porque o verbo é usado no passado, caiu, ou seja, o verbo está realmente no passado, ou seja, no pretérito perfeito. Só que na linguagem judaica, e reparem, embora o livro do Apocalipse tenha sido escrito em grego, mas ele foi escrito em grego por um judeu, não nos podemos esquecer disso, não é? Como se eu, por exemplo, como português que sou, agora se quisesse escrever um artigo para ter mais abrangência, não é? E, por exemplo, no meu perfil pessoal do Facebook, não é? Eu queria dar mais visibilidade a esse artigo e escrevia em inglês, que é a língua, digamos, universal de hoje, não é? Pois bem, ao escrever na língua inglesa, poderia muito facilmente ou naturalmente cometer erros, que foi erros ortográficos que João também cometeu ao escrever, portanto, o seu livro, portanto, em linguagem grega. Porquê que ele escolheu a linguagem grega? Porque era uma língua mais internacional do que a língua hebraica, ok? E então, isto para dizer o quê? Para dizer que ele escreveu em grego, sim, mas ele era judeu. E na mentalidade judaica, quando se escreve algo no passado, quando se escreve acontecimentos futuros com a linguagem no passado, isto é de propósito para fazer transmitir uma ideia muito importante. Qual é essa ideia? A ideia é a seguinte. Reparem, os judeus têm a ideia de que quando nós estamos a caminhar para o futuro, nós estamos a caminhar, é como alguém a caminhar de costas. Imaginem alguém a caminhar, ou seja, de marcha atrás. Porquê que eles têm esta imagem? Porque quando eu estou a caminhar de marcha atrás, eu não sei o que é que está atrás de mim, porque eu não vejo. Da mesma forma, o futuro é representado dessa forma. O futuro é o que está atrás de mim, aquilo que eu não vejo. Eu vejo o que está à minha frente, e o que está à minha frente é o passado, e o passado eu conheço. Isto faz todo o sentido, tem toda a lógica, não é? E há uma outra... Ok. Sim, e então o que é que acontece? Quando eles se descrevem um acontecimento que está no futuro como tendo acontecido no passado, é para enfatizar que aquilo que há de acontecer no futuro é tão certo, tão certo, tão certo, que é como se fosse algo que já tivesse no passado e que aconteceu de facto. Então, o facto de João ter escrito caiu Babilónia, portanto, e que alguns poderão supor, não, então se caiu, ele está a falar do passado, então isto só pode referir-se à Babilónia dos tempos de Daniel. Pois bem, não é isso. Ele está a projetar um acontecimento futuro, mas para dar a ênfase de que esse acontecimento futuro irá garantidamente acontecer, ele usa a linguagem no passado, porque para o judeu aquilo que está no passado é garantido, é seguro, é inamovível. E okay? há uma outra explicação muito mais simples. Diga, que irmão. é esta. Nós sabemos que João, tal como Deus fez com Ellen White, foi levado ao futuro. Isso, exatamente. Pronto. Ele foi levado ao futuro e agora ali está ele no futuro. E no futuro ele vê os acontecimentos como estando a acontecer naquele momento. Isso. E o que é que ele vê? Um anjo a dizer que Babilónia caiu. Caiu no momento do futuro em que ele está a ter a visão. Isso, muito bem. E, portanto, ele ouve pessoas e o anjo a proclamar que Babilónia caiu. Como nós estamos aqui, na mensagem do primeiro anjo, em 1844, não é? Na época de 1844, porque é feito o anúncio do início da hora do juízo, o tal tribunal celestial, em que se abrem os livros e todos são julgados. Uma vez que estamos aqui em 1844, então, o que é que caiu? O que é que caiu nesta época de 1844? Isso, boa pergunta. Por volta desta época. É isso que nós temos de descobrir. Isso. Houve alguma queda? Babilónia? O que é esta Babilónia que caiu em 1844? É isso que nós temos que descobrir. Muito bem. Então ele está no futuro e o futuro para ele naquele momento é esta época de 1844. Muito bem, muito bem. Porque E ele ouve alguém, ele ouve dizer que caiu. Isso, Portanto, isso. okay? Portanto, o profeta, ele é levado em visão, digamos, pelo futuro, não é? Exatamente. E está lá, está lá, futuro. exatamente. E naquele futuro ele ouve alguém dizer caiu. Babilónia. Exatamente. Acabou de cair. Acabou de cair. Exatamente. Agora, porquê é que caiu? E o que é que caiu? Temos que saber o que e o porquê. Exatamente. Muito bem. O que e o porquê. Vamos lá chegar, mas antes disso vamos ver, portanto, que no livro do Apocalipse, de forma muito interessante, nós temos a descrição de duas mulheres. Ora, mulher na Bíblia, como a esmagadora maioria daqueles que são estudantes da Bíblia sabem, mulher
é um símbolo da Igreja, ou melhor, do povo de Deus, ok? Por exemplo, já vimos em lições anteriores que no capítulo 12 vem ali a descrição de uma mulher vestida, portanto, de forma que não é uma forma normal, portanto, isto imediatamente apela para um sentido figurado, não é? Ou simbólico, não é? Em Apocalipse 12:1, e viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol. Pois bem, nenhuma mulher normal se veste com o sol, não é? Portanto, isto imediatamente, esta linguagem apela para uma interpretação simbólica ou figurada, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E nós vimos, portanto, que isto é uma descrição, portanto, do povo de Deus. E porquê que a Bíblia usa, a palavra de Deus usa o símbolo da mulher para descrever o povo de Deus? Por uma razão muito simples. É que Deus compara na sua palavra o relacionamento que há entre um homem e uma mulher, o relacionamento conjugal, ao relacionamento dele com a sua igreja. Ora, se ele é o noivo, obviamente que nós, seu povo, somos a mulher, ok? Então, nesse sentido, portanto, mulher simboliza, portanto, o povo de Deus. E estava eu a dizer, portanto, que no livro do Apocalipse temos a descrição de duas mulheres. A primeira mulher é esta de Apocalipse 12 e a outra mulher é uma mulher descrita em Apocalipse no capítulo 17. E a aparência destas duas mulheres é muito contrastante. Enquanto a primeira está vestida, digamos, com elementos naturais, não é? E que este sol aqui representa o sol da justiça de Cristo, ou seja, ela está vestida da justiça de Cristo, a outra está vestida com ornamentos humanos, de fabricação humana, ok? Claramente, nós percebemos, portanto, pelo sentido simbólico destas duas descrições, que uma mulher representa uma igreja pura, que é fiel ao seu Senhor, que é fiel a Cristo, ao passo que a outra mulher é uma mulher adúltera, é uma meretriz, é uma prostituta. Logo, ela é infiel ao seu marido. Quem é o seu marido? É Cristo. Então, duas igrejas. Uma igreja é a igreja que é fiel ao seu Senhor, a Cristo, e a outra é uma igreja que é infiel a Cristo. E, portanto, vai-se prostituir com amantes. Fiel à verdade ou infiel à verdade. Exatamente. Ora bem, será que nós encontramos, portanto, ao longo da história, uma igreja que se tornou apóstata, que se divorciou do seu Senhor? Claro que sim, que encontramos. E é isso que nós iremos, portanto, abordar a fundo na lição desta semana. Por exemplo, em Jeremias, no capítulo 6 e no versículo 2, o profeta diz: a formosa e delicada assemelhei à filha de Sião. Isto diz na versão Almeida Corrigida Fiel. Portanto, o profeta usa a expressão filha de Sião, ou uma mulher fiel, para descrever o povo de Deus. Em contraste, a Bíblia compara a apostasia à prostituição ou ao adultério, pela razão que mencionámos. Então, estas duas mulheres são então representativas ou são simbólicas de dois sistemas contrastantes. Portanto, um sistema, portanto, que é representado pela mulher pura, que representa uma igreja pura, que é, portanto, fiel ao seu Senhor, e a outra é uma mulher, portanto, que a Bíblia lhe chama prostituta, que deixou o seu verdadeiro amor, Jesus Cristo, e, portanto, pela imagem gráfica dessa mulher de Apocalipse 17, nós podemos ver, portanto, que trata-se de um sistema apóstata de religião que tem uma poderosa influência no mundo, porque cavalga uma besta, e besta em por si é símbolo de um poder político, portanto, de um poder humano, não é? Então, essa igreja, portanto, é uma igreja apóstata, porque ela é prostituta, é meretriz, e o seu poder, a sua autoridade está apoiada, ela está a cavalgar uma besta, ou seja, está apoiada por um sistema humano, por um império, por um reino político. Pois bem, não é preciso ser muito inteligente para perceber como é que estes símbolos se aplicam na história. Pois bem, na história houve realmente uma igreja que se afastou de Cristo, foi a própria igreja cristã, que a partir logo do final do primeiro século começou inicialmente de forma muito subtil, de forma lenta, digamos, mas depois, à medida que o tempo foi passando, começou cada vez mais a afastar-se de Deus, a afastar-se da sua palavra, dos ensinos da sua palavra, e começou a apostatar. A palavra, já aqui referimos, e volto a dizer novamente, a palavra para apostasia é a mesma palavra para divórcio, ou seja, a igreja começou a divorciar-se do seu Senhor e, portanto, começou a entrar em aliança com os poderes.
E qual foi essa grande aliança? Foi a aliança da Igreja Cristã com o poder de Roma Imperial, de Roma pagã. E dessa aliança, dessa fusão entre a Igreja e o sistema, portanto, de Roma pagã, deu uma fusão, e essa fusão é normalmente conhecida como Roma Papal, ou seja, como a Igreja Católica Romana, não é? Que, portanto, derivou, portanto, ou resultou desta mescla, desta união, portanto, dos princípios puros da Palavra de Deus com coisas que vieram, portanto, do paganismo esse que era a religião oficial do Império Romano, ok? Bom, tendo já então identificado, digamos, este sistema, vamos agora falar mais em detalhe de algumas características deste sistema, enquanto nós falamos também, portanto, das características da Igreja verdadeira. Irmão, vou-lhe dar agora a palavra, já falei um pouco, agora vou-lhe deixar, portanto, falar um pouco mais. Aqui em Apocalipse 17, portanto, o outro sítio onde nós encontramos o nome Babilónia é no capítulo 17 do livro do Apocalipse. E no versículo 1 e no versículo 2 do livro do Apocalipse diz assim: vi um dos 7 anjos, que tem as 7 taças, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, ou prostituta, que se acha assentada sobre muitas águas. 2. Com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. 3. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e viu uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfémia, com 7 cabeças e 10 chifres. 4. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlate, adornada de ouro e pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. 5. Na sua fronte, ou testa, estava escrito um nome mistério: Babilónia, a grande, a mãe das prostitutas ou meretrizes e das abominações da terra. E vi a mulher, diz o 6, embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus, e quando a vi admirei-me com grande espanto. Então temos aqui a menção de que Babilónia é uma mulher, e mulher é símbolo de igreja, nós sabemos isso. E pelas características desta igreja, é uma mulher adúltera, é uma mulher prostituta, é uma mulher que abandonou o seu casamento espiritual com Cristo e abraçou o erro, a mentira, as doutrinas erradas, e deixou a verdade, deixou o seu apego a Cristo e uniu-se com outro marido, ou com outro marido, com muitos homens, né? Uniu-se com muitos homens que simbolizam vários poderes. Cristo é um poder, é uma força, e esta mulher, a igreja, corrompeu-se e uniu-se a outros poderes terrestres para dominar este mundo. Então, e diz que ela é mãe. Ela é mãe das prostitutas da terra, é mãe das meretrizes da terra. Então, nós temos aqui que Babilónia é uma mãe, mas também tem filhas. Isso. Também tem filhas. Aliás, tem filhas porque é mãe. E tem filhas. Podia nunca ter dado à luz, mas ela deu à luz. Deu à luz. Deu à luz, sentido figurado, claro. Podia não ter tido filhos, mas tem filhos. Tem filhas. E essas filhas, tragicamente, as filhas seguem o mesmo percurso da mãe. Exatamente, porque diz que são prostitutas. Pois. O versículo 5 diz que as filhas também são prostitutas. Então, nós temos aqui uma organização que, segundo o versículo 2, se prostituiu com os reis da terra. Quem são os reis da terra? É o poder político. Exatamente. São os governos, não é? E depois diz que no final do versículo 1 que está assentada sobre muitas águas. E nós sabemos que águas em profecia bíblica e no Apocalipse significa povos, nações, multidões e línguas. Correto. Então, se está assentada sobre muitas águas, domina os povos da terra, os habitantes da terra, os habitantes dos vários países. E se prostitui-se com os reis, quer dizer que ela está de mãos dadas com o governo político e com os reis da terra. Então temos aqui a união da igreja com o Estado. Isso. E que essa união da igreja com o Estado domina sobre as muitas águas que são os habitantes dessas nações ou do mundo. E depois diz ainda aqui no verso, deixa-me só ver aqui. Enquanto procura, irmão, deixe-me já acrescentar este detalhe. Embora, como tenha dito e muito bem, a Babilónia no tempo do apóstolo João, a Babilónia histórica já tivesse passado há muito tempo e estivesse, portanto, num monte de ruínas,
No entanto, não é por acaso que João vai dar o nome Babilónia, porque o espírito desta nova Babilónia é exatamente o mesmo espírito da antiga Babilónia. Ou seja, embora a Babilónia tenha passado, ou seja, a Babilónia como império, como reino, como nação, tenha passado, Isso. o espírito de Babilónia não passou. Isto faz-me lembrar a um professor de teologia que eu tive. Não, o espírito passou para outras organizações, para Isso, outras instituições, para outros exatamente. poderes, para outras forças terrestres. O Exatamente. espírito continuou. Exatamente. Repare, isto Exatamente. faz-me lembrar uma vez uma afirmação que eu ouvi a um professor meu de teologia. Aliás, não era um professor a tempo inteiro, foi apenas a tempo parcial. Já era um homem com uma certa idade, o nome dele era Pierre Lanares, e ele até escreveu um livro que foi muito vendido por colportores aqui em Portugal há umas décadas atrás, Quem Dominará o Mundo. E então esse senhor, isto foi no ano de 1993, olha, está a fazer agora 30 anos que eu ouvi ele fazer essa afirmação. E porquê que ele fez essa afirmação em 1993? Porque no final de 1991 tinha caído a União Soviética e os regimes comunistas da Europa de Leste. E eu lembro de ele ter feito uma afirmação, portanto ele era um grande estudioso das tendências políticas, etc. Ele tinha defendido uma tese de doutoramento em História na Universidade de Sorbonne, em Paris, portanto era alguém muito estudioso no assunto. E curiosamente, eu tenho ainda um livro que é um resumo dessa tese de doutoramento que ele defendeu na Sorbonne. E essa tese de doutoramento era para provar historicamente que a Revolução Russa de 1917 era filha legítima da Revolução Francesa. Pois. Ele era Sim, francês sim, e numa universidade em França sim, ele provou que a Revolução Russa era filha sim. legítima da Revolução Correto. Francesa. Então, Exato. como ele tinha, digamos, este conceito bem na sua mente, então ele disse que o comunismo que tinha caído na Rússia tinha caído como sistema político, mas como sistema ideológico ele iria permanecer. Nunca vamos esquecer Sim, desta correto. afirmação. E realmente assim Muito bom. aconteceu. Ora, porquê Exatamente. que eu estou a usar este exemplo? Estou a usar Com este exemplo. Babilónia passa-se exatamente o mesmo. Exatamente, é isso mesmo. É exatamente isso. Portanto, a Babilónia Exatamente. histórica caiu, mas o espírito de Babilónia não caiu. Não, Portanto, não. surgiu novamente e, aliás, não caiu até aos dias de hoje, porque ele continua bem vivo nos nossos dias, não é? Esse espírito de Babilónia, que já Aliás, vem... o espírito, aliás, a filosofia de Babilónia, os mistérios, os mistérios do culto religioso babilónico desapareceram de Babilónia quando Babilónia foi invadida pelos persas. Sim. E os sacerdotes de Babilónia levaram os mistérios do seu culto, da sua filosofia, para Pérgamo. E lá, depois da morte do último rei, portanto, que tinha essas, que cultuava, que prestava esse culto babilónico, depois dele morrer, ele passou essa filosofia, digamos, esse poder e esses mistérios para Roma. E Roma Imperial depois passou isso para o Bispo de Roma. E o Bispo de Roma e a Igreja Romana, a Igreja Católica Romana, assimilou todos esses mistérios que pertenciam ao culto de Babilónia. Exatamente. E transitaram então de Babilónia para Pérgamo, de Pérgamo para o Império Imperial Romano e do Império Imperial Romano para o Bispo de Roma. E do Bispo de Roma passou para a Igreja Católica Romana. E muitas coisas que nós presenciamos no culto romano é exatamente uma cópia, uma semelhança daquilo que se fazia no culto religioso dos mistérios de Babilónia. Exato. Ou Na seja, é religião uma de Babilónia. herança, é uma herança. O espírito O continua. espírito é Estão o a ver? mesmo. Exatamente, exatamente. Então, mas o que eu vos queria chamar a atenção então é aqui para o versículo 18, também do capítulo 17. E o versículo 18 diz assim: a mulher que vistes, que nós já sabemos que tem o nome na testa escrito de Babilónia, portanto, mulher é uma igreja na Bíblia, nós sabemos, e pela maneira como ela se veste, vemos que é uma igreja prostituta que abandonou a verdade. A mulher que viste, diz o 18, é a grande cidade que domina sobre quem? Sobre os Sobre reis os da reis terra. da terra. Quem é que domina o poder político? Quem é que domina verdadeiramente os governantes e as nações? É Exatamente. um poder religioso que Está está por aqui trás. claríssimo como água. Um poder religioso que está por trás. E nós poderíamos até ir muito mais fundo e eu ia abrir aqui um pouco o leque, mas não temos tempo, ficamos só por aqui. Mas por aqui vemos que esta igreja, e temos uma outra característica desta igreja, por exemplo, o versículo 6 diz:
O versículo 6 diz que estava embriagada com o sangue Isso. dos santos e das testemunhas de Jesus. Portanto, é uma igreja que perseguiu e matou e derramou o sangue de quem? Dos santos. Quem são os santos? Com aqueles que guardam os mandamentos de Deus e obedecem à verdade. Então, é uma igreja que domina o poder político, que controla os reis, é uma igreja que é prostituta, abandonou Deus e abandonou a verdade, é uma mulher que faz ainda outra coisa, que nós temos aqui no versículo 2, que diz que embebedou os que habitam na terra. Portanto, é uma igreja que embebeda os habitantes da terra com uma doutrina que não é doutrina verdadeira. E o versículo 3 do capítulo 18 diz a mesma coisa. Todas as nações têm bebido do vinho da ira da sua prostituição. Fala aqui novamente em prostituição, com os governantes da terra, e fala aqui em dar a beber um vinho, não é? E novamente aqui no versículo 3 do capítulo 18 diz que se prostituíram com ela os reis da terra. Quem é que se prostituiu com a igreja apostatada? O poder político. Isso. Não é? Portanto, isto é muito forte. Estas verdades que estão aqui no livro do Apocalipse são muito fortes, mas é a verdade. É a verdade. E nós não podemos fechar os olhos àquilo que está aqui escrito. Ou seja, então, enfatizando mais uma vez, ou dando ênfase àquilo que o irmão disse. Portanto, estes textos que acabou de ler, Apocalipse 17, 18 e Apocalipse 18, 3, mostram sem qualquer sombra de dúvida que os poderes políticos atuais, eles estão, digamos, sob a batuta ou sob a subserviência desta igreja, portanto, apóstata, que é Roma Papal. Sim. Portanto, Ou Roma claramente, Papal controla ou os ocultamente. poderes políticos. Exatamente. Ou na sombra, Isso. ou abertamente. Claro. Conforme a época do mundo, conforme o século em que nos encontramos na história do mundo, assim, esse domínio sobre o poder político é notório ou está oculto, Isso. não está às claras, portanto, conforme as épocas do mundo. Mas o que está por detrás dos reis e do poder político é, de facto, este grande poder, esta igreja apostatada que se afastou da verdade, que está embriagada de ter derramado o sangue daqueles que obedeciam a Deus, não é? Então, são estas as características que nós encontramos aqui. E uma característica muito importante para nós compreendermos a mensagem do segundo anjo do Apocalipse 14 é o facto de se dizer no versículo 5 que ela é mãe de outras prostitutas. Ou seja, existe irmão, na Terra... Se me permite, antes de entrar para esse assunto, eu só queria ainda reforçar um detalhe aqui. No versículo 3, diz assim: porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela. Repara, estamos no capítulo 18, não é? É o capítulo 18, versículo 3. Diz primeiro, todas as nações, depois diz, os reis da terra. Alguns poderiam pensar que estes reis da terra é só alguns, e não são todos. Mas esta expressão reis da terra é uma expressão sinónima da expressão que vem no início do versículo, que é todas as nações. Então, quando fala no reis da terra, não é só alguns, é todos. São todos. Todos. Diz aqui todos. Porque diz todas as nações. Portanto, não é apenas umas nações, são todas. E o irmão disse muito bem, às vezes é de forma clara. Por exemplo, o regime salazarista que houve cá em Portugal era claramente um regime que era unha e carne com a Igreja Católica. Isso, não estou a dizer nada que as pessoas não saibam, porque isto é história, não é? Mas existem regimes que, por exemplo, olha, os regimes de esquerda, os regimes ateus, aparentemente não tem nada a ver com a Igreja, porque a Igreja é um poder religioso e o ateísmo é contra a religião. Pois bem, é só na aparência. É só na aparência. Porque Roma tem usado também, e com grande sucesso, precisamente o poder, digamos, ateu, o poder, portanto, que se opõe mesmo contra Deus, porque o objetivo de Roma Papal é o poder, é readquirir o poder que perdeu a quando da Revolução Francesa. Portanto, esse é o grande objetivo de Roma. E de uma forma ou de outra ela vai atingir, porque a Bíblia diz que essa ferida que levou em 1798 vai ser curada. Portanto, Roma usa várias estratégias, mas sempre com o mesmo objetivo, readquirir o poder e o controle do mundo que tinha. Claro, aquele controle que teve durante a Idade Média foi um controle, de certo modo, digamos, restrito, porque não era sobre toda a face da Terra, não é? Era mais, digamos, o mundo civilizado, a Europa, não é? Mas no tempo do fim vai ser mesmo sobre todo o mundo inteiro. Ninguém escapa à sua influência.
Exatamente. E nós vemos realmente o atual Papa, e não só, já anteriores Papas fizeram o mesmo, desdobrarem-se em contactos, em visitas. Reparem, este Papa pela primeira vez fez já não me lembro, creio que há 2 anos atrás, portanto, foi até a Abu Dhabi e fez lá um encontro com líderes muçulmanos. Ou seja, qual é a ligação, a proximidade que há entre a teologia cristã e a teologia muçulmana? Não há. No entanto, este poder consegue fazer esse malabarismo incrível, esse jogo de cintura, de fazer, portanto, um acordo com uma religião que não tem nada, digamos, na sua essência, portanto, de cristão, não é? Mas isto é Roma na sua tentativa de readquirir, volto a dizer, o controle do mundo. Isso. Esse é o grande objetivo. E quando tiver esse controle do mundo novamente sob o seu poder, aí todos aqueles que forem dissidentes, ou seja, todos aqueles que não estiverem de acordo com ela, vão sofrer uma vez mais e vão sofrer duramente, portanto, e com dureza, e quando eu digo dureza é com perseguição e até com a morte, vão sofrer por não estarem alinhados com o pensamento de Roma. Porque Roma é um poder dominador, é um poder ditatorial, é um poder déspota, portanto, que não respeita a liberdade de pensamento dos outros. Aliás, é a forma de agir de Satanás. Satanás é um déspota. Enquanto Cristo respeita a liberdade de escolha e a liberdade de pensamento das suas criaturas, Satanás não respeita. Exatamente, é isso mesmo. E as profecias do último livro da Bíblia, indicam que as cenas de perseguição do passado vão voltar. Vão voltar, exatamente. Vão voltar. E faz sentido, irmão, reparem bem. Porque assim que se assume o controle, o poder, o domínio, volta novamente a mesma ambição de controlar, punir a dissidência e de controlar na totalidade como uma ditadura. Exatamente. Então, as cenas de perseguição do passado vão voltar antes e vão existir pouco antes da segunda vinda de Cristo. É claro que Cristo vai pôr fim a isso tudo, não é? Exato. Agora, felizmente, no tempo do fim, portanto, esse poder absoluto que Roma irá readquirir será um poder que será exercido por muito pouco tempo. Exatamente. Pouco tempo. Vamos lá voltar então aqui ao versículo 5. O versículo 5 do capítulo 17 diz então que Babilónia é não somente a mãe, mas também as filhas. E quem são as filhas que são prostitutas? Estas filhas prostitutas, quem será? São organizações religiosas que saíram de Roma. Exato. Ok? Então... São filhas, portanto, tiveram que vir da mãe. São filhas prostitutas, ou seja, são organizações, são igrejas ou organizações religiosas que se apegam às mesmas doutrinas de Roma e que se apegam às mesmas tradições de Roma. Isso. Então, existem dezenas e dezenas de organizações de igrejas que se apegam às doutrinas e às tradições da Igreja de Roma. Essas igrejas são conhecidas como sendo, assim, pelo termo geral, igrejas de fé protestante. Isso. Pronto. As filhas de Roma, estas filhas prostitutas que saíram de Roma... são as igrejas protestantes. São as consideradas as igrejas de origem protestante. Não são todas, mas a maioria mantém ainda doutrinas e as tradições da Igreja de Roma. Olha, por exemplo, uma que mantém muito as doutrinas e as tradições da Igreja de Roma é a Igreja Anglicana. É a Igreja de Inglaterra, não é? Essa foi a que menos se afastou de Roma. Exatamente, não é? Portanto, são também, estão abrangidas por este título também da Babilónia. Mas já agora, irmão, há um detalhe interessante. A Igreja Anglicana, pelo seu próprio nome, significa a Igreja de Inglaterra. Portanto, foi aquela que menos se afastou de Roma, mas depois a Inglaterra, ou seja, talvez por ter uma igreja que, digamos, só não reconhecia o Papa como o representante supremo da cristandade, mas conservou muitas coisas, portanto, de Roma. Mas, até mesmo a união com o poder político. Exatamente, até isso. Porque a Igreja Anglicana serviu-se do Estado, do governo, do rei, para perseguir os dissidentes, tal como Roma fazia. Exatamente, tal e qual. Exatamente. Portanto, o espírito é o mesmo. É o mesmo. São filhas prostitutas com o espírito da mãe prostituta. Mas é engraçado que a Inglaterra viveu uma dicotomia, ou seja,
Por um lado tinha uma igreja que se tornou a igreja oficial, a igreja anglicana, que estava muito perto de Roma, não é? Mas havia pregadores de reavivamento. Mas depois surgiram exatamente em Inglaterra pregadores de reavivamento e pode-se dizer que o reavivamento mais genuíno que surgiu foi em Inglaterra quando surgiu, por exemplo, o movimento metodista, de onde veio a igreja metodista. Exatamente, correto. Os metodistas foram, de todos os protestantes, aqueles que mais avançaram, digamos, na compreensão da verdade, na proclamação da verdade, na vivência da verdade. Os fundadores foram João e Carlos Wesley. Exatamente, os irmãos Wesley. Exatamente. Portanto, Wesley. O metodismo pode-se dizer que é de toda a palete de igrejas protestantes, aquela igreja, digamos, ou aquelas igrejas que foram mais avançaram mais na descoberta da verdade bíblica, na descoberta e na vivência da verdade bíblica. E que se afastaram de Roma. E se afastaram de Roma. Do espírito da sua mãe. Exatamente. Ou seja, em Inglaterra coabitava uma igreja que pouco se afastou e coabitava a igreja que mais se afastou. E esta que mais se afastou foi depois, imagine-se, perseguida pela igreja oficial, que era a igreja anglicana, porque, lá está, não havia ali uma divergência entre eles. Enfim, a história do protestantismo é muito interessante, porque... diga, irmão. Na história do protestantismo tem havido guerras contra os dissidentes e perseguições e derramamento de sangue contra os dissidentes. Exatamente. Ou seja, o espírito de Roma continua a existir. Exatamente. Em muitas, não digo em todas, Isso. mas em grande parte das igrejas de fé protestante, esse espírito de Roma continua a existir nessas igrejas. Exatamente. Ou seja, as filhas aprenderam ou herdaram o caráter da mãe. Assistiu-se às mesmas cenas, às mesmas... Portanto, então, nota-se que realmente existe um espírito herdado. Há um espírito herdado. Já então, agora, uma pergunta, eu não consigo resistir a fazer esta pergunta. Será que a igreja remanescente, que nós reconhecemos ser a igreja adventista do sétimo dia, está totalmente imune a este espírito? Não. não. Eu respondo de forma bíblica. Em Apocalipse, não é em Apocalipse, é em Mateus no capítulo 24, quando o Senhor, em resposta à pergunta que os seus discípulos lhe fizeram, diz-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá, portanto, da tua vinda e do fim do mundo, Jesus, no versículo 4 de Mateus 24, diz assim: Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engana. Ou seja, o próprio Jesus admitiu que os seus próprios discípulos, que tinham convivido com ele 3 anos e meio, que tinham aprendido dele, eram passíveis de ser enganados. Então, se os discípulos que andaram com Cristo eram passíveis de ser enganados, o que é que nos leva a crer que nós estamos imunes a esse espírito de Babilónia e, portanto, que esse espírito não pode existir em nós? Temos que ser humildes o suficiente para reconhecer que esse espírito de Babilónia pode existir no nosso meio. Não estou a dizer que a igreja no seu conjunto tenha esse espírito, mas o que eu estou a dizer é que esse espírito pode existir cá dentro, no coração de alguns. E quando eu digo alguns, podem ser membros leigos ou podem ser pastores e líderes de igreja. Okay? Portanto, é um espírito muito contaminante, é um espírito terrivelmente que se espalha como uma praga, não é? Como uma epidemia, digamos que não é? É um espírito que está a querer penetrar dentro da igreja remanescente. Bom, eu vou até um bocadinho mais e eu digo que já penetrou. Não é que está a querer penetrar, já penetrou. Volto a dizer, não é em toda a igreja, felizmente, mas em muitos líderes esse espírito existe. E é lamentável, é triste que isso seja assim, mas o facto de este espírito existir não faz desta igreja Babilónia. E isso é outra coisa que eu tenho também na minha mente muito claro, porque esta igreja é portadora da mensagem da verdade presente para este tempo e época. Está a querer entrar o espírito de Babilónia, mas ainda não é. Exatamente. Ou seja, o facto de haver alguns com o espírito de Babilónia não torna ou não faz da igreja. Sim, portanto, aliás, se a igreja, e aproveito para dizer isto, se a igreja estivesse em apostasia como alguns dizem que está, a igreja não publicaria um trimensário como aquele que estamos a estudar este trimestre. Não é? Ou seja, a publicação deste trimensário, ou seja,
trimensário é o nome vulgar que nós damos. Portanto, o nome correto, o nome oficial é o Manual de Estudo da Escola Sabatina dos Adultos. Portanto, o facto da Igreja Mundial ter publicado este Manual de Estudo da Escola Sabatina a nível mundial, com o tema que estamos a abordar, é a prova de que a Igreja não abandonou, portanto, a sua crença. Quando às vezes eu ouço pessoas dizer, mas a Igreja mudou a sua compreensão. Não mudou, não. Não mudou, não. Alguns dentro da Igreja podem ter mudado. Isso sim, isso é verdade. Infelizmente. E aí Teólogos. Teólogos, sim, que abdicaram. Professores de teologia. Isso, professores de teologia, pastores, pastores que não acreditam no Espírito de Profecia, podem não ser muito vocais ao afirmar isso, mas escondem, não é? Pastores que não lidam bem com esta mensagem, preferem que esta mensagem não seja falada, não seja muito divulgada, que se insurgem contra aqueles colegas ou membros da Igreja que falam de forma mais ousada nesta mensagem. Isso tudo existe. Mas, graças a Deus, e aqui está a prova, o facto de que há uma publicação como esta que fala destes assuntos é a prova de que a Igreja no seu conjunto não apostatou, ou seja, não se desviou da verdade, não se desviou da compreensão profética. E atenção, esta compreensão profética daquilo que estamos a dizer não foi inventado pelos adventistas do sétimo dia. Todos os reformadores protestantes, todos sem exceção, interpretaram a primeira besta de Apocalipse 13, o homem do pecado de 2 Tessalonicenses 2, a ponta pequena de Daniel 7, a ponta pequena de Daniel 8, a primeira besta de Apocalipse 13 como sendo o sistema papal. Isto é a herança dos reformadores protestantes. Portanto, não foi a Igreja Adventista que inventou isto. Agora, que nós somos os únicos que ainda hoje mantemos esta interpretação, isso é um facto. Porque não há Igreja Protestante hoje que mantenha ainda esta interpretação, à exceção de alguns, mas aí é o contrário. Ou seja, enquanto alguns dentro da nossa Igreja apostataram destas verdades, mas a Igreja no seu conjunto não apostatou, nas Igrejas Protestantes é o contrário. As Igrejas Protestantes no seu conjunto apostataram, mas há indivíduos no seu seio que ainda mantêm essa compreensão. Ok? Lembro, por exemplo, de um autor protestante, já falecido, Dave Hunt, que ele escreveu, por exemplo, um livro chamado A Besta Montada, a Mulher Montada na Besta, e onde ele fazia uma análise de Apocalipse 17 e dizia claramente que essa besta, essa mulher montada na besta é o sistema papal protestante, já faleceu. Existem, portanto, ainda pessoas dentro das igrejas protestantes que ainda guardam esta reminiscência, digamos assim, que veio da Reforma Protestante, ok? Agora, oficialmente como igreja, a Igreja Adventista do Sétimo Dia é a única que, portanto, que eu conheça, é a única, portanto, que mantém esta interpretação, que, repito, é uma herança da Reforma Protestante, ok? Ora bem, vamos voltar ao nosso raciocínio. Correto. Então, quais são as características, resumindo assim em poucas palavras, de Babilónia? Como é que a igreja pura de Apocalipse 12, que estava vestida de branco, se transformou numa mulher vestida de púrpura e escarlate, que nós vemos aqui no capítulo 17. Porque houve uma mudança. A igreja passou do estado puro para o estado de prostituta. Isso. Então, passou do estado de Apocalipse 12 para o estado de Apocalipse 17. Como é que a igreja chegou a este estado de Apocalipse 17? Nós já vimos um pouco, mas se quisermos definir em 4 características, são estas. O abandono da verdade, da doutrina pura, a aceitação da doutrina pagã, isso. Abandono da verdade e aceitação da doutrina pagã. Ou seja, de doutrinas que vêm fora da Bíblia. Isto faz de uma igreja Babilónia. Isso. Uma igreja cristã torna-se Babilónia se fizer isto. Isso. Isto é muito importante nós compreendermos isto. Foi o que aconteceu nos primeiros séculos da igreja cristã. Portanto, o abandono da doutrina e a aceitação de doutrinas pagãs. Doutrinas que não são bíblicas, não foram ensinadas nem pelos profetas, nem por Cristo, nem pelos apóstolos. Outra característica, a união com o mundo. Isso. A união com o mundo. A igreja que deveria existir
separada do espírito do mundo e não possuir dentro de si o espírito do mundo, a Igreja passou a unir-se com o mundo e o espírito do mundo introduziu-se dentro da Igreja. Esta é outra característica que fez a Igreja de Apocalipse 12, Babilónia. Muito bem. A outra característica que faz de Babilónia é a união com o poder civil. Isso. A união com o Estado. Isso. A união com o Estado. Aceitação do mundanismo, união com o poder civil, e não só união com o poder civil, é usar o poder civil para impor os seus dogmas, para impor as suas doutrinas e para perseguir os dissidentes. Isso. Então, e todas essas 4 características nós as vemos aonde? Estas 4 características definem Babilónia. Portanto, a rejeição da doutrina pura, a aceitação da doutrina falsa, a união com o poder político, ou, como dissemos em primeiro lugar, a união com o espírito do mundo, a aceitação do espírito do mundo dentro da Igreja, e a união com o poder político e o uso desse poder político para perseguir. Podia estar unida com o poder político e tal, mas não matar, não perseguir, não torturar, não... Mas pronto, usa o poder político para perseguir. Estas são as características de Babilónia. Aliás, curiosamente, irmão, permita-me aqui fazer um parênteses, o sistema eclesiástico judeu no tempo da primeira vinda de Cristo usou exatamente o mesmo estratagema. Quando eles quiseram matar Jesus, eles tiveram que se valer do poder político, que era o poder de Roma, não é, de Roma Imperial, para poder condenar Jesus à morte. Agora, quem esteve por detrás, claro, quem teve a última palavra para permitir a morte de Jesus foi Pilatos. E nós sabemos, e quem era Pilatos? Pilatos era um governador romano, ou seja, era o representante do poder imperial de Roma junto, portanto, dos judeus, não é? E nós vemos, portanto, a tentativa que os dirigentes religiosos fizeram junto de Pilatos, ou seja, a influência que o poder religioso procurou ter junto do poder político para condenar Jesus à morte. Pois bem, isto depois veio a acontecer ao longo da história da Igreja Cristã, em que o poder religioso se serviu do poder político, que é o poder que detém, até segundo Romanos 13, o poder de matar com a espada aqueles que não se portam bem. Mas quando o poder religioso, que é um poder religioso apóstata, se serve do poder civil para fazer isso, então aí estamos, portanto, numa clara apostasia. Isso aconteceu e irá voltar a acontecer no tempo do fim. Novamente, o poder religioso de Roma papal vai servir-se dos poderes políticos para... E qual é o maior poder político que hoje existe à face da Terra? É o poder da nação norte-americana. E temos aí aquela combinação das duas bestas de Apocalipse 13. O poder religioso, Roma papal, a influenciar o poder político dos Estados Unidos, a maior superpotência, porque através da maior superpotência domina-se o mundo inteiro. Repare, quem domina o poder político dos Estados Unidos domina o mundo inteiro, não é? Porque os Estados Unidos dominam o mundo inteiro, praticamente. Ok, bom. Exatamente. Então, vamos lá ver. Nós lembramos-nos ainda, então, as filhas, a Babilónia, as filhas têm o mesmo espírito. Não esqueçam isto, as filhas têm o mesmo espírito. Umas mais, outras menos, outras estão a caminhar para lá, ainda não têm todas estas características, mas estão a caminhar, portanto, existe este mesmo espírito. Agora, qual era o grande objetivo da mensagem do primeiro anjo? Porque nós vemos que esta queda vem a seguir à proclamação da mensagem do primeiro anjo. Então há aqui qualquer coisa que tem a ver com o primeiro anjo, não é? Então, qual era o objetivo da mensagem do primeiro anjo? O objetivo da mensagem do primeiro anjo era o que Deus olhou para as igrejas protestantes naquela época, de 1830 a 1844, e viu que as igrejas não estavam prontas para a segunda vinda de Cristo. Então o Senhor quis preparar o seu povo, naquela época, as igrejas protestantes, para se prepararem para a vida na nova terra. Correto. E como é que Deus fez isso? Através do envio da mensagem do primeiro anjo. Certo. Para preparar a igreja espiritualmente, em santidade, para poder habitar na nova terra e estar pronta para a segunda vinda de Cristo. Porque o povo de Deus naquela época era, portanto, as igrejas protestantes da época. Apesar de estarem tão contaminadas com o espírito da sua mãe, mas eram o povo que Deus chamou a partir do século XVI. Exatamente, não é? isso mesmo. XVI. Muito bem, Pronto. muito bem. Então, Deus queria corrigir as influências corruptoras do mundo que estavam dentro da igreja na época. Muito bem. Deus queria corrigir o mundanismo e a apostasia que existia dentro das igrejas protestantes na época. Certo. Queria torná-las uma igreja pura, incontaminada com as doutrinas da sua mãe, de onde vieram, não é?
queria livrá-las completamente de tudo que tinha a ver com a sua mãe, não é? Pronto, então Deus quis separar as igrejas das influências do mundo, do mundanismo e apostasia. A pergunta que eu faço é, as igrejas protestantes da época em que se pregou a mensagem do primeiro anjo, 1831 a 44, elas aderiram a esta mensagem? Elas aceitaram a mensagem do primeiro anjo? Infelizmente não. A grande maioria das igrejas da época não aceitaram esta mensagem. Porquê? Precisamente porque estavam contaminadas com este espírito do mundo e não conseguiram sair de lá. Aliás, eu Deus diria tentou... que não foi a grande maioria, foram todas. Agora, dessas igrejas saiu um remanescente, isso é facto. Exatamente. Mas as igrejas em si não se arrependeram. Então, as igrejas não aceitaram a mensagem do primeiro anjo, ainda mantiveram-se um pouco assim, sem saber muito bem o que haviam de fazer. Porquê? Porque tinham medo que fosse verdade que Cristo vinha em 1844 para punir o mundo pela sua impiedade. E com aquele medo que pudesse ser verdade a segunda vinda de Cristo em 1844, mantinham-os assim, sem fazer muita oposição. Mas a partir da primavera e do verão de 1843, as igrejas começaram a fazer oposição e perseguição e até mesmo excomungaram dos livros da igreja aos seus membros e acreditavam na mensagem da segunda vinda de Cristo. As igrejas excluíram dos seus livros aqueles milhares de pessoas, as várias igrejas, portanto, tinham o mesmo espírito de perseguição que tinha a sua mãe. Ou seja, não perderam esse espírito. Então, milhares de pessoas saíram dessas igrejas para formar um movimento, um grupo que acreditava e aceitava a segunda vinda de Cristo. E foram perseguidas pelas igrejas às quais tinham pertencido. Exatamente. Pronto. Não só não aceitaram, como também perseguiram aqueles que tinham aceito a doutrina da segunda vinda de Cristo para breve. Pronto. Então, ao não aceitarem a mensagem do primeiro anjo e a perseguirem aqueles que tinham sido os seus próprios irmãos e a fazerem oposição, o que é que aconteceu? Eles caíram ainda mais do que estavam. Exatamente. Eles já estavam caídos espiritualmente, certo. Porque a vida da igreja naquele tempo era uma vida de luxo, de mundanismo, havia muita união com o poder político, havia muitos membros que não eram verdadeiros membros, mas estavam lá registados nos livros da igreja, mas eram ímpios, eram pessoas corruptas, mas faziam parte dos livros da igreja. Então, a igreja tinha muito lixo, tinha muito joio, tinha muito... A igreja naquela época havia muito mundanismo, havia muitos problemas. Jesus não conseguiu reaver a sua igreja do estado em que se encontrava e perseguiram aqueles que pregavam a verdade. Então houve uma queda moral. E esta queda moral é que é chamada aqui no versículo 8, é chamada então a queda. A queda da Esta Babilónia. queda caiu a Babilónia, porque Babilónia é a mãe e as filhas. Quem rejeitou aqui a mensagem do primeiro anjo foram as filhas. Foi a Babilónia, as filhas. Foram estas igrejas protestantes que rejeitaram a mensagem do primeiro anjo. E houve uma queda moral. Ou seja, elas caíram ainda mais fundo, desceram ainda mais baixo do que aquilo em que se encontravam antes da mensagem ser pregada. Muito bem. Normalmente é assim, quando se rejeita a verdade, Cai-se mais fundo. o inimigo toma controle sobre essas pessoas, o Espírito de Deus acaba por se afastar, e o inimigo pega nessas pessoas e faz-las descer ainda mais fundo. É isso. Então foi isto que aconteceu com as igrejas protestantes em 1844. Então houve uma queda moral. E isto está tudo muito bem explicado para aqueles que quiserem perceber muito bem este assunto. Eu aconselho a lerem o capítulo 21 do livro Grande Conflito, ou a Grande Controvérsia, ou o Conflito dos Séculos, tem vários nomes, e leiam muito atentamente em casa o capítulo 21. E vão perceber que Babilónia aqui são as igrejas protestantes que existiam na época e que rejeitaram a mensagem do primeiro anjo. E ao rejeitarem a mensagem, tiveram uma queda moral. Exato. Portanto, Muito caíram bem. do seu estado para um estado ainda pior. Exato. Então, houve uma assinalada mudança nesta época, e o mundanismo entrou mais ainda nas igrejas protestantes, a apostasia entrou ainda mais nas igrejas protestantes e a morte espiritual foi ainda maior nas igrejas protestantes da época que não aceitaram a mensagem do primeiro anjo. E esta é a explicação para a mensagem da queda da Babilónia pregada
mencionado no versículo 8 e que aconteceu a partir do verão de 1800. Esta mensagem começou a ser proclamada, ou seja, aqueles que tinham sido expulsos das igrejas e viram o que aconteceu com as igrejas às quais pertenceram, cresceram ainda mais, ridicularizavam, gozavam, ainda se meteram mais no vinho e nos divertimentos e no gozo e no mundanismo, desceram ainda mais a gozarem com tudo. Então, eles viram que realmente as igrejas tinham caído. Houve uma queda. Então, o que é então Babilónia em 1844, na época da proclamação da mensagem do primeiro anjo? São as organizações religiosas que se corromperam naquela época. Portanto, naquela ocasião, são as várias igrejas que professavam fé protestante que tiveram uma queda moral naquela época. Então, é de lá que o povo de Deus será chamado a sair em breve, quando a queda se tornar completa. O que aconteceu em 1844 foi uma queda moral, mas de lá até à época da lei dominical, o que é que vai acontecer? Essas igrejas protestantes vão ter uma queda total e completa, vão cair 100%. E quando essa queda for 100% nessas igrejas protestantes, então será dada a mensagem que nós temos aqui em Apocalipse 18. Isso. A mensagem de Apocalipse 18 é uma mensagem dizendo que caiu por completo. E o povo de Deus é chamado a sair de lá. Que ainda está lá, é chamado a sair. Então, nessa época... São os trabalhadores da 11ª hora. Exatamente. O povo de Deus que ainda se encontra nas igrejas protestantes vai ser chamado a sair na altura da lei dominical. Exatamente. E porquê? Porque nessa altura as igrejas protestantes vão se unir ao Estado com uma força tremenda e vão formar a imagem da besta. Pois. E ao formarem a imagem da besta, vão fazer o mesmo que a Igreja Católica fez no passado quando estava unida ao poder político. O protestantismo unido ao poder político, na sua totalidade, com força plena, eles vão fazer as mesmas coisas que o catolicismo unido ao poder político fez durante mais de 1000 anos. Exatamente. Na Europa. Só que no tempo do fim é o catolicismo e o protestantismo juntos, em simbiose. Exatamente. Para piorar ainda as coisas, o catolicismo com o poder político vai voltar a ganhar força como foi no passado. Isso. O protestantismo com o poder político vai voltar, vai ter a mesma força e o poder e vai copiar o modelo que o catolicismo teve durante mais de 1000 anos, a Igreja unida ao Estado. O protestantismo vai copiar este modelo e ainda mais, eles vão se unir. Eles vão dar as mãos. E ao dar as mãos, vai ser uma superpotência, vai ser uma super força para governar e controlar o mundo e as pessoas. E aparentemente dará a ideia ao mundo de que, uau, agora com protestantes e católicos unidos, agora atingimos, digamos, o auge da religiosidade, agora todos os cristãos estão de novo unidos. Só que isso é tudo fogo de vista, porque estarão unidos sim, mas unidos na base do erro, não da verdade. E esse é que é o grande problema. Agora, se os irmãos lerem atentamente depois o capítulo 21 do livro Grande Conflito, vão lá encontrar que essas igrejas caíram pelo desejo de imitar as práticas dos ímpios e buscar-lhes a amizade, e vão lá encontrar que muitas das igrejas protestantes estão hoje seguindo o exemplo de Roma, na sua aliança com os reis da terra, e são chamadas igrejas do Estado, na sua relação com o governo secular, procuram o favor do mundo, uma união pecaminosa com o mundo, e vão ver que se estão a conformar cada vez mais com as práticas do paganismo. O que é que acontece? As igrejas protestantes, quando surgiram no século XVI, eram igrejas boas, eram igrejas originadas por Deus para reformar a Igreja Católica, para torná-la pura, para eliminar todo o lixo que havia lá dentro. A Igreja não quis e depois foram excomungados. Aqueles que proclamavam essas verdades acabaram por ser excomungados pela Igreja e acabaram por se organizar e formar as igrejas protestantes, não é? Agora, com a morte dos fundadores das igrejas protestantes, o que é que aconteceu? Os sucessores remodelaram a causa e afastaram-se do seu exemplo. E um dilúvio de mundanismo invadiu a igreja com os seus costumes, práticas e ídolos. E assim a igreja ficou tal como se encontrava no século XIX, em meados do século XIX, quando foi proclamada a mensagem do primeiro anjo. Então, proclamar uma religião tornou-se moda no mundo e esse mundanismo invadiu as igrejas em toda a cristandade. Se quisermos encontrar uma única palavra para definir o que é Babilónia, fixem esta, porque é uma definição boa que é dada também neste livro, O Conflito dos Séculos. É a palavra cristandade. Portanto, Babilónia é a cristandade. Certo. Babilónia é a cristandade. A cristandade é composta por catolicismo e protestantismo e ortodoxismo também. Igreja ortodoxa, enfim, há aqui várias facetas. Então, o que é que nós temos aqui?
Temos aqui que depois disto, depois desta queda, vem então, nós iremos estudar nas próximas lições, a advertência que Deus faz no versículo 9 contra a adoração à besta e à sua imagem. Porque a besta vai ganhar novamente poder e a imagem da besta vai se formar porque o protestantismo se corromperá a tal ponto que vai pedir o apoio do poder político e vai formar a imagem da besta. Por isso é que no versículo 9, a seguir à queda de Babilónia, aparece a imagem da besta e aparece a besta, que vão estar unidas para controlar o mundo inteiro, e Deus manda uma advertência contra o mundo inteiro para não adorarem estes dois poderes. Exato. Não é? Estão a ver? Então esta é a sequência. Babilónia cai e ao cair, ela forma, depois a seguir, ela vai formar a imagem da besta. A pouco e pouco, gradualmente, está se unindo ao poder político, a pouco e pouco, até ganhar a força suficiente para dominar e controlar. E está sendo feito, neste mesmo momento, nos bastidores, em segredo, em conversações secretas. E está tudo a ser cozinhado, está tudo a ser feito. Exatamente. Muito bem. Quem seguir as notícias no mundo religioso, a perceber-se-á destas tendências, estamos aqui, que o irmão acabou de referir, e que são uma realidade. Irmão, há aqui um texto... portanto, só para confirmar, sim. Irmão, não se esqueça do que vai dizer. Para confirmar aquilo que eu estou a dizer, eu chamo a atenção para a nota do Espírito de Profecia que vem na nossa lição, na lição de sexta-feira. E logo no primeiro parágrafo diz assim: a mensagem de Apocalipse 14, anunciando a queda de Babilónia, deve aplicar-se às organizações religiosas que já foram puras, mas que se corromperam. Como esta mensagem se segue à advertência acerca do juízo, que começou em 1844, deve ser proclamado nos últimos dias. Portanto, não se refere apenas à Igreja de Roma, pois esta Igreja já está em decadência há muitos séculos. Isso. Então, refere-se às organizações religiosas que já foram puras. E ao lerem o capítulo 21 do livro do Grande Conflito, vão perceber que é o protestantismo apostatado. Isso. Ok? Muito bem. Muito bem. Vamos então passar para a lição de segunda-feira, penso. Irmão, eu gostaria de partilhar aqui um texto do livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, e nos versículos 26 e 27, fala, portanto, da coligação enorme que houve contra Jesus. E eu gostaria de enfatizar os elementos constituintes dessa coligação. Vai ser o mesmo agora no fim. Vai ser o mesmo, é isso mesmo. O irmão tirou umas palavras da boca. Tal e qual. Repare, levantaram-se os reis da terra, olha, a mesma expressão que é usada no Apocalipse, levantaram-se os reis da terra e as autoridades, estas autoridades, portanto, é uma outra forma de falar dos reis da terra, ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Aqui ungido com a letra maiúscula inicial, ou seja, é uma referência a Jesus Cristo. Porque verdadeiramente, agora diz o versículo 27, se ajuntaram nesta cidade, qual cidade? A cidade de Jerusalém, contra o teu santo servo Jesus, portanto, como se houvesse dúvidas de quem era ungido, aqui está a referir-se que é o servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos. Herodes e Pôncio Pilatos eram o poder político, eram representantes do poder político. Isso mesmo. E diz assim, com gentios e gente de Israel. Ou seja, esta coligação tinha, digamos, 4 elementos. Olhem, tinha, portanto, o poder político, aqui representado, portanto, por Herodes e Pôncio Pilatos, tinha os dirigentes, portanto, que eram, portanto, os dirigentes religiosos, e mais, tinha os gentios, ou seja, as religiões não judaicas, não cristãs, como vai ser no tempo do fim. E também tinha gente de Israel. Ou seja, a coligação que se formou contra Jesus era composta destes 4 braços. Era uma coligação quádrupla, ou tripla, digamos assim, porque quando se junta aqui a gente de Israel com o poder religioso, portanto era a mesma coisa. Ou seja, o que é que nós temos aqui? Temos uma enorme coligação, todos em sintonia contra Jesus. Pois. O que é que vai acontecer no tempo do fim? Algo muitíssimo semelhante. Claro, agora a coligação não será contra Jesus, contra a pessoa direta de Jesus, mas será contra Jesus na pessoa dos seus santos. Isso mesmo. Porque quando Jesus diz, por exemplo, em Mateus 25, tudo o que fizerdes a um destes meus pequeninos, a mim o fizeste. Portanto, Jesus identifica-se plenamente com o seu povo. E com um pormenor interessante. Os saduceus e os fariseus não se ligavam. Não se ligavam. E Mateus... Tinham ideias diferentes de interpretação da Bíblia. E em Mateus 16:1 encontramos lá que outros não acreditavam na ressurreição, etc. Tal e qual. Eles eram diferentes na interpretação
da Bíblia tinham doutrinas diferentes, saduceus e fariseus, mas para matarem Cristo eles uniram-se. Uniram-se, exatamente. O que é que vai acontecer no tempo do fim? Igual. Os protestantes nunca ligaram bem com os católicos. Nunca. E são oponentes dos católicos, mas no tempo do fim o que é que vai acontecer? Vão se juntar. Vão se juntar para fazer o quê? Para perseguir o povo de Deus. Exatamente. Para se unirem contra o ungido na pessoa dos seus santos. Exatamente. E agora, só que vai haver aqui também gentios. Ou seja, quem são estes gentios? É religiões não cristãs. Ou seja, vão se juntar ao islamismo, vão se juntar ao budismo, ao hinduísmo, ao confucionismo, tudo, ao espiritismo, ao judaísmo, que rejeita Cristo, portanto vão juntar-se todos. E mais, e há aqui gente de Israel, e este Israel aqui podemos aplicar ao Israel espiritual de hoje, quer dizer que haverá alguns adventistas do sétimo dia, que são hoje parte da igreja remanescente, que vão se juntar a essa coligação contra o fiel remanescente. Vão trair a verdade. Vão trair a verdade. Vão trair a verdade e ao trair a verdade traem os seus irmãos. Os seus próprios irmãos. Os seus próprios irmãos, exatamente. Aliás, não sofreu o próprio Senhor Jesus Cristo na pele isso mesmo? Do seu círculo íntimo, Judas Iscariotes o traiu. Pois bem, essa traição que veio de dentro vai acontecer também no tempo do fim. Vai acontecer também. Isso mesmo, correto. Muito bem, irmão. Vamos então avançar. Vamos avançar para segunda-feira. Exatamente. Não sei se leia aqui, mas isto realmente o tempo avança. Já agora, este vinho nós não dissemos abertamente, mas agora vamos dizer, portanto, este vinho, digamos, é o vinho das falsas doutrinas, ou seja, assim como o vinho embebeda aqueles que o bebem, o vinho alcoólico, claro, portanto, da mesma forma as pessoas ficam embebedadas, digamos, com as falsas doutrinas. E fazem coisas que normalmente não fariam. Isso como, mesmo. Como, por exemplo, a perseguição daqueles que são fiéis a Deus. Aliás, por falar nisso, irmão, há uma parábola que Jesus contou e ele contou esta parábola no contexto, ou seja, no seguimento do seu sermão profético. O sermão profético vem em Mateus 24 e precisamente lá, em Mateus 24, Jesus contou uma parábola, já quase no final desse capítulo 24, e para mim essa parábola é muito significativa. É a parábola do bom servo e do mau. E a partir do versículo 45 diz assim: quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou aos seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Que sustento é este? De onde é que vem este sustento? Este sustento é obviamente a palavra de Deus, não é? Porque a verdadeira igreja só se alimenta de um alimento, que é a palavra de Deus, não é? Então, o servo fiel e prudente é aquele que dá o sustento aos seus conservos. Quem são os conservos? A palavra conservo quer dizer aquele que é servo juntamente com outro. Não é? Portanto, os conservos têm o mesmo senhor. Portanto, isso mesmo, o mesmo servo. Então, quando diz aqui que o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos, para dar-lhes o sustento a seu tempo, este servo fiel e prudente são aqueles que têm a responsabilidade dada pelo Senhor de partilhar com os seus conservos o verdadeiro sustento, a verdadeira palavra de Deus. E ensinar a verdade. Ensinar a verdade, claro, que está na palavra de Deus. Agora, como é que eles são tratados pelos outros? Versículo 48, mas se aquele servo, sendo mau, ou seja, o mau servo, disser consigo mesmo, meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros, quem são os seus companheiros? São os companheiros de fé, e a comer e a beber com ébrios. Há aqui uma ligação muito íntima neste servo mau, é que o servo mau faz duas coisas. Ele espanca os seus companheiros e come e bebe com ébrios. Que ébrios são estes? São pessoas que andam nas tabernas a beber o vinho literal? Não, são aqueles que bebem o vinho de Babilónia. Ou seja, são indivíduos que pertencem à igreja remanescente, mas que estão a namorar, digamos, com um poder religioso apóstata. E por namorarem com esse poder religioso apóstata, e por estarem bem ou quererem estarem bem com esse poder religioso apóstata, acabam depois por espancar os seus companheiros, ou seja, os seus próprios irmãos na fé. Isto nós vemos hoje acontecer no seio da igreja remanescente. Exatamente. E eu creio que não preciso entrar mais em detalhes, porque para bom entendedor meia palavra basta. Exatamente. E é-nos dito aqui que o vinho, no versículo 2 do capítulo 17 do Apocalipse, o vinho é resultante da prostituição. Isso. Ou seja, por andarem com quem não devem, acabam por possuir uma bebida que não é a bebida que Deus queria que se desse como ensino, como doutrina às pessoas. Acabam por dar às pessoas um vinho alcoólico, um vinho adulterado, um vinho apostatado, digamos assim, entre aspas,
um vinho de doutrinas que não é a doutrina que Deus queria que fosse ensinada. Exatamente. E porquê que Acabam eles... por ensinar outras doutrinas. E porquê que eles espancam os companheiros? Porque os companheiros que são espancados por eles são os que estão a ensinar a doutrina verdadeira. Pois. E eles, como não ensinam a doutrina verdadeira porque estão a comer e a beber com os ébrios espirituais, não é? Depois espancam achando que os seus companheiros é que estão mal. Porque ninguém vai bater, repare, ninguém vai bater num companheiro se não achar que ele está mal. Bate-lhe porque acha que ele está mal. E porque acha que ele está mal é que lhe bate, não é? Mas bate numa avaliação errónea da realidade. Portanto, aqueles que dão sustento a seu tempo levam tareia e levam tareia dos seus irmãos que andam, portanto, digamos, em aliança ou em namoro ilegítimo com os poderes que são poderes apóstatas que bebem do vinho Babilónia. Irmão, esta parábola para mim tem se tornado tão clara. Esse vinho vem por fazerem amizade e união e compromissos com forças, poderes, com quem não deviam estar ligados. Ao estarem ligados, pronto, eles assumem um compromisso e depois o que é que acontece? Acontece que depois não querem parecer mal ou ficar mal aos olhos daqueles com quem fazem amizade, com quem pedem ajuda. Então acabam por perseguir os seus conservos e espanquear os seus conservos. Isso. E já agora, como é que se pode na prática comer e beber... Prostituição. Isso é fruto da prostituição, da união com poderes com quem não deviam estar ligados. Exatamente. E já agora, como é que se pode na prática comer e beber com os ébrios? É estudar, por exemplo, nas faculdades e universidades deles, de outros sistemas religiosos. Eu pergunto, quando alguns dos nossos vão estudar numa universidade, por exemplo, católica, o que é que eles vão lá aprender? Vão aprender a melhor difundir a mensagem dos 3 anjos? É evidente que não. Portanto, sem eles quererem, porque eles vão para lá com o objetivo de serem reconhecidos pelo mundo, para o mundo reconhecer melhor, porque tem um título académico de uma universidade que é reconhecida mundialmente. Mas ao fazer isso, eles estão a beber do vinho de Babilónia, quer queiram, quer não. Portanto, quer queiram, claro que acabam por querer, porque se não quisessem não iam para lá, ok? Então, o que é que acontece? Portanto, isto para mim, reparem, Jesus nas suas parábolas, ele comunicou as parábolas numa linguagem, digamos, numa linguagem codificada e cabe a nós agora descodificar esta mensagem. E quando esta mensagem é descodificada, ela fica muito clara. Então, o que é que vai daqui como o meu conselho, como o meu palavra de encorajamento? Todos aqueles que possam estar a sofrer na pele, digamos, estes maus tratos de companheiros seus da fé, amigos, não desanimem, porque o Senhor Jesus previu isto. Portanto, isto não faz da sua igreja, repito, e sobretudo da sua verdade, isto não altera em nada a verdade. Eu gosto de dizer, o Senhor não tem culpa nenhuma das burradas que os seres humanos fazem, não é? Portanto, dentro da sua igreja, e reparem, o Senhor pregou, anunciou esta parábola e logo a seguir vai falar da parábola das 10 virgens, como que para indicar que dentro da sua igreja há virgens prudentes e virgens loucas, há servos bons e há servos maus. E os servos bons apanham por tabela dos servos maus. Irmão, isto está claríssimo como água cristalina. Isto está claríssimo. E, portanto, nós devemos... Repare, estamos a falar de Babilónia, mas ao mesmo tempo que estamos a falar de Babilónia, estamos a dizer que o espírito de Babilónia entrou dentro de alguns que estão cá dentro da Igreja de Deus. Também. Sim. Correto. Ou seja, eu volto a dizer... Porque aqui temos que fazer a separação das águas e para mim isto na minha mente está muito claro. A Igreja na sua totalidade não se afastou. Estou a falar da Igreja remanescente organizada de Deus, que é a Igreja Adventista do 7º dia. A Igreja não se afastou, mantém-se no bom caminho e as publicações oficiais são prova disso, ok? Mas infelizmente temos no nosso seio servos maus que pela sua associação iníqua com os ébrios espirituais ficam de tal forma inebriados na sua mente que depois, em vez de criticarem os ébrios que bebem do vinho, eles começam a criticar e a espancar os seus da sua própria fé. Isto acontece, está a acontecer. Pois é isso mesmo. Está a acontecer. Correto. Vamos avançar, irmão. A lição de segunda-feira chama-nos a atenção para a grande influência de Babilónia. E se analisarmos realmente o versículo 1 e 2 do capítulo 17,
vemos que realmente Babilónia, portanto, e não esqueçam que Babilónia é a cristandade, é catolicismo e protestantismo, são as duas coisas, é a cristandade. Com o paganismo também, com os tais gentios, não é? Que também se juntam. Porque é assim, no livro do Apocalipse, quando nós vemos a descrição, por exemplo, das 7 igrejas, essas 7 igrejas não é só povo puro, não é só povo que realmente é puro diante de Deus. Não, as igrejas têm bom e mau. Por isso é que, por exemplo, lá a igreja diz que a sinagoga de Satanás está está dentro de ti. Quem é esta sinagoga de Satanás? São aqueles que são filhos do diabo, não é? Filhos do maligno, conforme Jesus deu a entender na parábola do trigo e do joio, ok? Então, o juízo investigativo, por exemplo, só diz respeito àqueles que professaram um dia aceitar Cristo como seu Salvador, ou seja, aqueles que professam ser cristãos. Mas o que nós vemos é que a Babilónia do tempo do fim tem esses dois pilares fundamentais, ou seja, tem a cristandade, a cristandade, digamos, é a parte central de Babilónia, mas depois associada a essa cristandade também estão os gentios, ou seja, a religião. É assim que eu vejo Babilónia, ou seja, Babilónia é um conglomerado muito grande, da mesma natureza da conglomeração que se lançou contra Cristo, no tempo em que Cristo esteve na Terra. Okay? Sim, exatamente. Mas estamos de acordo, portanto, a cristandade digamos, é o núcleo de Babilónia, digamos, pronto, se quiserem a medula óssea de Babilónia. Exatamente. Se quiserem uma outra palavra para fixarem na vossa memória para definir o que é Babilónia, é a Igreja Cristã. A Igreja Cristã é apóstata. Babilónia. A Igreja Cristã é Babilónia. A cristandade é a Babilónia. Agora, a Babilónia pode estar de pé ou pode cair. E neste caso caiu. Não é? Caiu. E é esta queda da Igreja Cristã, é esta queda da cristandade que é criticada aqui na Bíblia, que desagrada a Deus. Muito bem. Porque ela podia estar de pé e ensinar a verdade. Porque Babilónia vem de Babel. A palavra Babel significa a porta para Deus. É a porta para Deus. Ou seja, são organizações que supostamente procuram ensinar ao mundo como é que se chega a Deus e à salvação. Bab-El, a porta de Deus, ou a porta para Deus, Bab-El. E Babilónia é o conjunto das organizações que supostamente ensinam o caminho, a porta para se chegar a Deus. Mas elas caíram e o problema é terem caído. O problema é a igreja de Apocalipse 12, ela fugiu para o deserto, mas ao fugir para o deserto, a grande maioria que não fugiu para o deserto e que ficou e que apostatou, não é? Que se uniu com o mundo, que se uniu com o poder político, aceitou doutrinas problemas, transformou-se naquilo que nós vemos aqui em Apocalipse 17, uma mulher vestida de escarlate, de púrpura, não é? Com um cálice cheio de imundícias, de prostituições, cavalgando os poderes políticos, que é a besta, os reis da terra, ou seja, a Igreja transformou-se a tal ponto que realmente ela, portanto, caiu, não é? Mas Babilónia é a cristandade, é a Igreja Católica. Aliás, vemos isso também em Apocalipse 13, irmão. Desculpem, não é o que eu quis dizer, é a cristandade, é a Igreja cristã. Exato. Nós vemos isso que acabou de dizer em Apocalipse 13. Em Apocalipse 13 temos a descrição de duas bestas. A primeira besta, a besta que emerge do mar, representa o catolicismo romano, o sistema papal. E a besta que surge da terra representa a nação americana, mas em particular a sua religião tradicional, que é o protestantismo. Então, quando as duas bestas se unem para fazer guerra ao povo de Deus, o que é isto? São dois poderes cristãos, o catolicismo e o protestantismo. Isso. Está lá em Apocalipse 13. Isso mesmo, exatamente. Agora, vejam a influência. Aqui na lição de segunda-feira, se estudarem depois com calma, no versículo 1, 2 e 15, diz que os que habitam sobre a terra se embebedaram com o vinho dela, que são as doutrinas. No versículo 2 diz que controla os reis da terra. No versículo 1 que está assentada sobre muitas águas. Diz que no versículo 3 do capítulo 18 diz que as águas, o versículo 15, aliás, diz que as águas são os povos, multidões, nações e línguas sobre as quais a mulher, a igreja, está assentada. A cristandade, a igreja cristã, está assentada sobre muitos povos, multidões, nações e línguas. E o capítulo 18, versículo 3, diz que ela controla os reis da terra,
porque se prostituiu com eles. Prostituiu-se e agora assume o controle deles, não é? E também tem o controle dos mercadores da terra, diz o versículo 3 do capítulo 18. Quem são os próprios poderosos, os ricos, os bimilionários, os multimilionários, os poderosos, esses são controlados também, ou vivem à sombra, à conta, vivem coberto, digamos, de todo o poderio desta Babilónia. Ou seja, podemos dizer que é o sistema financeiro mundial, o sistema bancário. O sistema financeiro mundial, correto, o sistema financeiro mundial. Os poderosos, os ricos, os comandam, os têm dinheiro, exatamente. Ou seja, os está tudo sobre a batuta de Roma. Hoje está tudo controlado, não é? Isto faz lembrar aquele provérbio, aquela expressão popular que diz todos os caminhos levam a Roma. E aqui, em termos espirituais, também é tudo vai dar a Roma. Tudo. Os habitantes da terra, os reis e os mercadores. E todas as nações, línguas e povos. Está aqui nestes versículos que nós lemos. Exatamente. Agora, aqui a nossa nota da lição diz que ela se prostituiu com os reis da terra. E o que é a prostituição? É uma união ilícita. No sistema da igreja apóstata é a união com o Estado. No sistema da igreja verdadeira representa a igreja que está unida a Jesus Cristo. A igreja caída olha para os líderes políticos da terra em busca de poder e autoridade, procura que o Estado imponha os seus decretos. Em vez de tirar a força de Jesus, ela procura o apoio do Estado. Isso. E os que habitam na terra se embebederam com o vinho desta prostituição. Ou seja, esta união ilícita com o poder político, os governantes, depois isto é chamado de prostituição na Bíblia, é uma prostituição espiritual, e dá origem depois a um vinho, que é umas doutrinas que não deviam de existir, que depois lançam cá para fora para atingir os seus fins, não é? Já agora, por falar no vinho, o vinho, portanto, o puro sumo de uva é usado em todo o Novo Testamento para representar o imaculado e puro sangue de Cristo. Aliás, quando ele tomou a ceia com os seus discípulos, ele disse, isto é o meu sangue dado por vós. Agora, quando esse vinho novo puro do Evangelho é distorcido e os ensinos da palavra de Deus são substituídos pelos ensinos dos líderes religiosos humanos, torna-se no vinho Babilónia. Portanto, o vinho, ou seja, o vinho puro, que é o sumo de uva, fica adulterado, ou seja, ele entra em fermentação, digamos, e ao entrar em fermentação adquire álcool, e é o álcool é que vai afetar a mente, não é? É o álcool que afeta a mente. O álcool é uma coisa que não devia de existir no vinho. Assim, na igreja verdadeira há doutrinas que não deviam de existir na doutrina pura. Exatamente. Ela foi buscar doutrinas pagãs que acrescentou à doutrina pura, que anula e neutraliza a doutrina pura e acaba por ter mais poder do que a doutrina pura. Não é? Sobrepõe-se à doutrina pura, fica por cima, anula aquela, e aquela é que fica por cima e é que é ensinada. E aquela é que é ensinada. Aliás, o puro sumo de uva é nutritivo, portanto, é energético, dá energia ao corpo. O outro não, o outro destrói o corpo. A verdade bíblica dá espiritualidade, dá santidade. Isso. Aquilo que não é a verdade bíblica não dá santidade. Faz com que as pessoas se afastem cada vez mais do comportamento que Deus quer. Exatamente. Muito bem. Irmão, vamos avançar. Terça-feira. Na terça-feira fala aqui, portanto, desta grande Babilónia, portanto, já vimos, mas aqui deu-se aqui ênfase à antiga Babilónia, à antiga Torre de Babel. Bom, esta Babel, repara, ela foi fundada por um homem chamado Nimrod, e Nimrod era bisneto de Noé, portanto é preciso que façamos aqui também as ligações familiares, portanto, que se impõem, não é? Reparem, diz aqui, portanto, os filhos de Noé, no capítulo 10 de Gênesis, versículo 1, Sem, Cã e Jafé, ou Jafé. Depois, dos filhos de Cã, versículo 6, saiu um chamado Cuxe, ok? Portanto, Cuxe era neto de Noé, ou seja, filho de Noé. E depois Cuxe, no versículo 8, diz, gerou a Nimrod, e este começou a ser poderoso na terra. E depois diz, falando de Nimrod, portanto, Nimrod era filho de Cuxe, Cuxe era filho de Cã, e Cã era filho de Noé. Então, Cã era filho de Noé, Cuxe, portanto, Cuxe, sim, era neto, e Nimrod era bisneto, está certo? Exato. E depois diz assim no versículo 10, no versículo 9 e 10, e este foi poderoso caçador diante da face do Senhor, pelo que se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calne, na terra de Siniar. E desta mesma terra saiu a Assíria e edificou Nínive.
Portanto, então esta Babel foi fundada por quem? Por um bisneto de Noé. Isto é incrível nós pensarmos isto, e é por isso que eu estou a fazer esta ligação, porque Babel do foi do cristianismo puro saiu Babilónia. Exatamente. Ou seja, o fundador de Babel era um bisneto de um homem que andava com Deus, como a Bíblia diz. Isso. Ou seja, qual é o trabalho do inimigo? O trabalho do inimigo, no fundo, não é criar nada, é distorcer, corromper aquilo que Deus cria. Aquilo que já existe. Aquilo que já existe, exatamente. Okay? E bem, isto sempre existiu ao longo da história. Correto. Então, Caim, que foi o primeiro grande apóstata, não é? Humano, então ele não tinha o conhecimento da verdade? Claro que tinha. Então Deus não pediu... E já agora, eu volto agora a repetir aquela ideia. Quando o protestantismo, as igrejas protestantes foram fundadas no século XVI, estavam com um espírito correto, estavam com boas intenções, estavam a querer ir buscar as verdades que estavam esquecidas, pesadas, para dar ao cristianismo a doutrina pura e correta do tempo dos apóstolos. Os fundadores estavam com o espírito correto e as coisas continuaram bem durante um tempo. Mas depois da morte dos fundadores vieram os tais filhos e netos. Isso, ora bem. E esses que surgiram, netos, bisnetos, depois da morte dos fundadores, começaram a corromper novamente o protestantismo. Exatamente. Que é um padrão, que é um padrão... Em meados do século XIX e aquilo estava como estava. É um padrão Deus que tem... Deus não conseguiu corrigir a igreja protestante que entretanto tinha decaído em meados do século XIX. Exatamente, é isso mesmo. Aliás, este padrão de apostasia atravessa todas as fases da história. Eu vou só fazer uma recapitulação muito rápida. Começa com Caim e os descendentes de Caim, portanto, apostatam e afastam-se de Deus. E Caim conhecia a verdade. Deus pediu a ele que ele fizesse um sacrifício. E ele deveria ter feito um sacrifício como o seu irmão Abel fez, e fez à maneira dele. Adão ensinou a ele do mesmo modo que ensinou Abel. Exatamente. Abel e Caim foram ensinados com a mesma doutrina. Certamente que Caim não teve uma educação diferente daquela que Abel teve. E Abel virou um santo e Caim virou um assassino, um homicida. Isso mesmo. Okay? Exatamente. Depois, a descendência de Caim entra totalmente em apostasia. Mas a descendência de Sete, e Sete veio substituir Abel, não é? A descendência de Sete começa-se a corromper pela sua associação com a descendência de Caim. Ora bem, foi o mesmo com o cristianismo primitivo. Exatamente. E dessa corrupção da semente santa, ou seja, da semente da descendência de Sete, que eram, digamos, os setitas, como são às vezes chamados, portanto, veio uma corrupção tal que Deus foi obrigado, para pôr um ponto final a essa corrupção, de enviar o dilúvio. Exatamente. Ora, no dilúvio apenas um remanescente sobrou, que foi Noé e os seus filhos. Dos seus filhos vieram 3 povos, e desses 3 povos só um manteve a linha do pai, foi Sem. Os descendentes de Cã, do qual Nimrod, e os descendentes também de Jafé apostataram. E tinham conhecimento da verdade. Ok? Mas a própria descendência de Sem, os chamados semitas, não é? Também vieram a apostatar. A tal ponto de que nos é dito, por exemplo, em Josué, no capítulo 24 e no versículo 2, que diz assim, Josué 24, 2: Então Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor Deus de Israel, da além do rio, qual rio? Era o rio Eufrates, antigamente habitaram vossos pais, Tera, pai de Abrão e pai de Nacor. Ora, quando nós vamos à genealogia de Gênesis 11, vemos que Abrão vem da descendência de Sem. Ou seja, a linhagem de Abrão é dos semitas, ou seja, daqueles que permaneceram fiéis a Deus. Mas agora diz aqui de Tera, pai de Abrão e pai de Nacor, serviram a outros deuses. Ou seja, a própria descendência dos semitas estava a entrar em apostasia. E Deus, para salvar o que ainda restava de bom dos semitas, chamou Abraão para fora da sua terra, da sua parentela. O remanescente. Exatamente. Ter sempre um remanescente. Exatamente. E com Abraão vai então formar um povo que vai vir do seu neto de Jacó, cujo nome foi transformado em Israel. Daí vem a nação de Israel. Mas a nação de Israel corrompeu-se também. E ao corromper-se foi dividida em 2 povos, o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte apostatou por completo. E o reino do sul é que ainda ficou. Mesmo assim foi levado cativo para a Babilónia 70 anos e só um remanescente é que voltou de Babilónia. Correto. E este remanescente, quando chega agora ao tempo de Jesus, na sua maior parte estava em apostasia.
Mas ainda havia um remanescente, mais uma vez, e desse remanescente o Senhor formou a Igreja Cristã. Isso. Agora, esta Igreja Cristã vai se desenvolver e vai entrar em apostasia. E quando a apostasia se tornou tão grande, tão forte, o Senhor vai ter necessidade de chamar agora um remanescente, digamos, para fora dessa apostasia generalizada da Igreja. E chamou o povo protestante. Mas depois o próprio protestantismo entrou em apostasia e agora o Senhor vai do protestantismo tirar um povo remanescente, que é o povo adventista do sétimo dia mencionado em Apocalipse 12:7. Mas primeiro tenta corrigi-lo, primeiro tenta retirar o lixo da doutrina e corrigi-los. Ou seja, Deus não queria rejeitar, digamos, o povo, as igrejas protestantes, que foi obrigado a isso porque elas voltaram-se contra a mensagem do primeiro anjo do Apocalipse 14. E ao voltarem-se contra a mensagem do primeiro anjo, Deus teve que depois recorrer a esse remanescente que deu origem à Igreja Adventista. Mas aquilo que Deus tentou corrigir a Igreja Católica no século XVI. Exatamente, através do protestantismo, dos reformadores protestantes. Isso, mas eles não quiseram. Não quiseram, exatamente. Então o Senhor não quis reformar o seu povo de Israel quando veio a este mundo? Isso. Se o povo de Israel tivesse aceito a reforma, a Igreja continuaria a ser o povo de Israel. Exatamente, correto. O Senhor nunca teria rejeitado o seu povo. Não, Deus dá sempre a oportunidade. Se não resulta, Deus então é obrigado a escolher outro. Exatamente. Aliás, Jesus Cristo disse: as chaves do reino ser-vos-ão tiradas e serão dadas a um povo que deu os seus frutos. E que deu os seus frutos. Exatamente. Ou seja, o que é que nós fizemos aqui em grandes pinceladas? Nós fizemos aqui uma revisão sobre a história bíblica e vemos que este padrão, o povo de Deus que tem conhecimento, mas que entra em apostasia e depois entra em apostasia de tal forma que a maior parte do povo se torna, digamos, inconvertível, ou seja, não se converte. O Senhor depois retira um remanescente que ainda é convertível, não é? E deste remanescente continua com o seu povo. Depois este remanescente expande-se, não é? Cresce, entra em apostasia novamente e depois o Senhor chega a um momento, vai tentar corrigir, a maior parte não aceita a correção, o Senhor pega no remanescente. Desse remanescente forma a continuidade do seu povo. Este povo expande-se, entra em apostasia e o Senhor mais uma vez chama a atenção do povo em geral, o povo não aceita, retira um remanescente. E é assim, tem sido a história. E é assim. Pois. Tem sido a história do mundo, assim. E agora, no tempo do fim, será do remanescente organizado, que é a Igreja Adventista do sétimo dia, que o Senhor irá salvar um remanescente, porque nem todos os Adventistas do sétimo dia se salvarão. Ora bem, o padrão é exatamente o mesmo padrão. O padrão mantém-se. Mantém-se o padrão, tal e qual. Irmão, vamos avançar, ok? O tempo já urge, já estamos, portanto, com mais de 1h30, ok? Vamos ver então aqui, digamos, agora, rápido. Só um pormenor interessante. Deus não permitiu que a raça humana, no tempo da Torre de Babel, chegasse a construir o tal império mundial, a tal nova ordem mundial para controlar toda a Terra. Deus não permitiu. Confundiu a língua, eles separaram-se e criaram as várias nações, os vários países. Mas agora, no fim, Deus vai permitir. Deus vai permitir. Deus vai permitir, porque vai ser um teste. Vai ser um teste para ver quem é que realmente é fiel a Deus ou não é. Então, esta Torre de Babel, que não chegou a ser concluída para dominar e controlar toda a Terra, esta nova religião, era uma nova religião que se estava a formar. Sim. Era uma nova religião e era uma nova ordem mundial. Deus vai permitir que isso aconteça agora nos tempos do fim. Finalmente, esta Torre de Babel vai ser construída. Já agora, sobre o último remanescente, eu tenho que também acrescentar aqui algo, porque esta é a convicção. O último remanescente, como eu disse, há um remanescente que se salva do remanescente organizado, que é a Igreja Adventista. Agora, o conselho que nos é dado é que esse remanescente permaneça dentro da Igreja, porque a Igreja irá sofrer um processo de sacudidura, e nesse processo de sacudidura, portanto, aqueles que são os fiéis permanecem e o joio é que sai fora. Isto faz-me lembrar uma imagem que é aquela imagem do naufrágio que Paulo sofreu quando ia a caminho de Roma, não é? E o barco naufragou, eles foram parar à ilha de Malta, não é? Em determinado momento, Paulo diz que ninguém saia do barco, porque se aqueles que saírem do barco não se irão salvar. E todos permaneceram no barco e ninguém se perdeu. Eu retiro daí uma lição espiritual, e a lição espiritual é esta: não podemos abandonar o barco.
vai chegar um momento em que este barco vai ser desfeito. E eu acredito que este barco irá ser desfeito quando terminar o tempo da graça. Ou seja, que barco é este? Este barco é a estrutura organizacional da igreja. Portanto, a estrutura vai cair por completo. E cairá quando? Quando a missão estiver concluída. Reparem, quando terminar o tempo da graça, a missão estará concluída. Porque quando terminar o tempo da graça, Cristo terminou o seu ministério no santuário celestial, não há mais evangelismo, não há mais apelos, quem está salvo, quem está perdido, está perdido. Portanto, então aí termina a missão da igreja. Se termina a missão da igreja, a organização serve para quê? Não serve para mais nada. Então a organização aí cai completo, ou seja, o barco aí vai se partir todo em cacos. E o que é que acontece? Cada um individualmente é que agarrado a um bocado de madeira ou uma boia vai nadar sozinho até à praia. E para mim, essa viagem, desde o barco que fica em cacos até à praia, é o tempo de angústia. Aquele tempo de angústia descrito em Daniel 12:1. Então, até chegar esse tempo, eu devo permanecer dentro do barco. Mesmo que o barco ranja muito e range, porque Ellen White também teve uma visão de um barco que enfrentou um iceberg, e esse iceberg é símbolo da apostasia Ômega, e essa apostasia Ômega irá enfrentar o povo de Deus, mas ela diz que o barco enfrentou o iceberg e não foi o barco que foi destruído com o embate, o iceberg é que foi destruído. Então isto quer dizer que a igreja irá sobreviver ao iceberg da apostasia Ômega e vai continuar, para mim, até terminar o tempo da graça. Quando terminar o tempo da graça é o salve-se quem puder cada um. É claro que, repare, de todos aqueles que saíram do barco e que foram individualmente nadando até à praia, todos chegaram lá. Eles eram vários passageiros, eram 276 pessoas, se não estou em erro, eu vou só confirmar. Exatamente, portanto, Atos 27, 37, estávamos no navio 276 pessoas ao todo. E estas 276 pessoas chegaram todas, sem exceção, à praia da Ilha de Malta. Então, o que é que isto simboliza também? Ellen White diz que aqueles que estiverem vivos quando começar o tempo da angústia, permanecerão vivos até à vinda de Cristo. Portanto, nenhum deles se perderá. Mas eles agora não estão numa organização mais. Estão em grupos aqui e ali em todo o mundo. Não há mais uma organização. A igreja, o barco, porque o barco é uma estrutura humana, não é? Portanto, a estrutura organizacional, que é uma estrutura humana, vai desfazer-se por completo. Portanto, as nossas igrejas, as nossas instituições, escolas, universidades, vão certamente ser ocupadas pelos ímpios. Enfim, eles que façam o que quiserem. Aquilo já não é nosso. Aquilo foi apenas serviu um propósito. Eles que tomem o que quiserem. Agora, o povo de Deus estará separado, portanto, em grupos, aqui e ali, nas cavernas, nos lugares isolados, nas montanhas, nas florestas, etc., serão protegidos por anjos magníficos em poder e serão preservados em vida até à segunda vinda de Cristo. Isto é o que a Revelação nos diz. E, portanto, agora, de todos aqueles da massa de crentes que fazia parte, que constituía a Igreja Adventista do Sétimo Dia, Ellen White é clara ao dizer que uma classe numerosa nos abandonará. Ora, uma classe numerosa quer dizer que é a maioria. Isso é durante a lei dominical. É a maioria. Isso é na altura do decreto dominical. Mas os lugares deixados vagos por esses que abandonam a sua posição, irá ser preenchido por aqueles que virão com o alto clamor. E que virão de Babilónia. Porque em Babilónia há povo de Deus, sai dela povo de Deus. A Bíblia diz-nos que eles vêm de Babilónia. Exatamente. No capítulo 18 do Apocalipse. Daí o apelo do quarto anjo, sai dela povo meu, sai dela de quê? De Babilónia. Quer dizer que em Babilónia ainda há povo de Deus. 18.4, exatamente. É isso mesmo. 18.4, retirai-vos dela, povo meu, de onde? Babilónia. Portanto, há muito do povo de Deus que ainda está lá em Babilónia. Exatamente. Mas nessa altura, eles vão ter que sair, porquê? Porque os seus pecados se acumularam até ao céu, não é? Então, os pecados de Babilónia vão ser, aliás... E aí o poder do Espírito Santo será tão forte que aqueles que são sinceros, Jesus não diz que as suas ovelhas ouvem a sua voz e o seguem. Isso mesmo. Portanto, aqueles que são ovelhas, ou seja, que são crentes genuínos, vão ouvir a voz do bom pastor, proclamada através dos seus servos fiéis, e esses vão aceitar a verdade e vão se unir ao povo remanescente de Deus. Exato. E isso não há a menor dúvida sobre isso. Agora, por causa desses falsos apóstolos, desses falsos adventistas que estão dentro do adventismo, e muitos são líderes e teólogos e pastores, etc., por causa desses falsos adventistas que estão cá, que estão dentro da Igreja Adventista, muitos verdadeiros filhos de Deus vão sofrer. Sofrer como? São excomungados, são postos fora da Igreja. Portanto, esses são postos fora da igreja e são excomungados. É os tais servos prudentes que levam tareia, são espancados pelos servos maus, que eu vi há pouco.
Agora, sobre aquilo que o irmão está a dizer, neste livrinho aqui, que é uma compilação dos escritos de Ellen White, Eventos Finais, no capítulo aqui que fala sobre a sacudidura, e este é um capítulo que já me tocou bastante em vários momentos da minha vida e do meu ministério. É um bom livro, é uma boa compilação. Este é o capítulo 12, com o título A Sacudidura. Reparem, aqui em determinado momento diz assim, na página 150 da versão impressa, porque a versão online tem outra paginação. Diz assim, a prosperidade multiplica a massa dos que professam. A adversidade expurga-os da igreja. Não vai longe o tempo em que a prova sobrevirá a toda a alma. A marca da besta, que iremos ainda falar em lições mais à frente, nos será recomendada com insistência. Agora repare, os que passo a passo cederam às exigências do mundo, ou seja, começaram a namorar com o mundo, começaram a comer com ébrios. Já têm o mesmo espírito. E se sujeitaram a costumes mundanos, não acharão difícil submeter-se aos poderes dominantes, de preferência a expor-se a escárnios, insultos, ameaças de prisão e morte. Durante a lei dominical eles saem. O conflito é entre os mandamentos de Deus e os mandamentos de homens. Nesse tempo o ouro será separado da escória na igreja. Quando sair a lei do domingo para obrigar todas as pessoas a santificar o domingo, eles saem. Isso aí haverá uma limpeza. Na ausência da perseguição têm entrado para as nossas fileiras homens que parecem sãos, de inquestionável cristianismo, mas que caso surgisse a perseguição sairiam de nós. E agora repare, quando a lei de Deus for anulada, através da imposição do decreto dominical, a sua igreja será peneirada por provas terríveis. Isso. E uma proporção maior do que agora podemos prever dará ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demónios. E mais à frente, isto aqui é extremamente... Já agora, irmão, já agora, só não se esqueça do que vai dizer, só um parênteses. Eles vão dar ouvidos a espíritos de demónios, a doutrinas de demónios, e vão sair da igreja adventista. Isso. Sabe onde é que estão esses espíritos de demónios? Estão em Babilónia. Sabe onde é que está mencionado? Está mencionado no versículo 2 do capítulo 18 de Apocalipse. Diz, caiu a grande Babilónia e se tornou morada de demónios. Exatamente. Ou seja, a cristandade, a igreja cristã, vai se tornar morada de demónios. Isso, um covil de demónios, exatamente. Exatamente. E quando a igreja atingir este ponto, a cristandade, a igreja cristã atingir este ponto, então ela cairá por completo. Exatamente. E não só formará a imagem da besta, um sistema religioso semelhante ao catolicismo do papado que controlava o poder político, mas também será morada de demónios. Haverá doutrinas que estarão depois expostas a circular no mundo cristão e que muitos adventistas vão aceitar. Exatamente. E vão aceitar e vão sair. Isso. Porque não estão presos à verdade, não estão fundamentados na verdade. Não estudam a Bíblia, nem estudam o Espírito de Profecia. E até fazem guerra a quem cita o Espírito de Profecia. É isso mesmo. Então, eles estão a criar as condições para aceitar o erro, porque não estão a fundamentar-se na verdade. Olhem aqui, 4 páginas à frente, na página 154, muitas estrelas que temos admirado por seu brilho tornar-se-ão trevas. Deus nos ajude. Isto é terrível. Nas cenas finais da história terrestre, homens a quem ele honrou grandemente seguirão o exemplo do antigo Israel. O afastamento dos grandes princípios que Cristo estabeleceu em seus ensinos, a elaboração de projetos humanos, usando as Escrituras para justificar a errónea maneira de proceder sob a perversa influência de Lúcifer. Eu às vezes fico boquiaberto como é que se usa a Bíblia, mas usa-se a Bíblia como um meio para atingir o seu objetivo. É impressionante. São ideias humanas, mas que depois usam a Bíblia para supostamente dar crédito a essas ideias humanas. Isso chama-se o método dedutivo de estudo da Bíblia. Eu faço a Bíblia dizer aquilo que eu quero que ela diga, em contraposição com o método indutivo, e o método indutivo é o método pelo qual eu estudo a Bíblia, interpreto a Bíblia com Bíblia e vejo qual é a mensagem da Bíblia e eu é que tenho que aceitar na integralidade a mensagem bíblica. E a mensagem bíblica é normativa, ponto final, parágrafo. E, portanto, a minha mente tem que sujeitar-se ao ensino bíblico, não é eu sujeitar a Bíblia ao meu ensino. Isto é claríssimo. Pois é, esse tem sido o problema do cristianismo ao longo dos séculos. E depois diz aqui, portanto, que esses que fazem, usando as Escrituras para justificar a errónea maneira de proceder sob a perversa influência de Lúcifer, confirmarão os homens no engano e a verdade que necessitam para serem livrados de práticas incorretas se escoa da alma como água de um recipiente que vaza. Só mais 2 citações. Do coração e da mente. Muitos demonstrarão que não são um com Cristo, que não estão mortos para o mundo, para que possam viver com Ele.
Isto é terrível, isto até me arrepia interiormente. E as apostasias de homens que ocuparam posições de responsabilidade serão frequentes. É assustador isso. É assustador, isto é assustador. Temos que vigiar e orar, porque pode acontecer com qualquer um de nós. Pode acontecer comigo, com qualquer um de nós, exatamente. Então, E só temos que uma vigiar outra e orar. citação. A grande questão que está tão próxima, o cumprimento da lei dominical, eliminará aqueles a quem Deus não designou, e ele terá o ministério puro, leal, Exato. santificado e preparado para a chuva serôdia. É tão bonito essa frase, Esta não é? aqui é. Quer dizer que ficará apenas o trigo, e este trigo será um ministério puro, leal, santificado e preparado para a chuva serôdia. E quando Sabe o que é receber que- a chuva serôdia, vai dar como resultado o alto clamor. E o alto clamor vai chamar lá de Babilónia as pessoas que vêm preencher os lugares deixados vagos para que eles saíram. Correto. Mas, exatamente, correto, é isso mesmo. Porque no Mas sabe o final, que é no esse final texto? aqui deste mesmo capítulo 12, diz assim: os lugares vagos nas fileiras serão preenchidos pelos que foram representados por Cristo como Maravilha. tendo chegado na hora undécima. Há muitos com quem o Espírito de Deus está lutando supostamente lá fora. E agora mais à frente diz: será admitido um grande número de pessoas que nestes últimos dias ouvirem a verdade pela primeira vez. Pela primeira vez. E o capítulo termina com esta citação de Testemunhos Seletos, volume 3, página 224. Estandarte após estandarte era arrastado no chão, à medida que grupo após grupo do exército do Senhor se juntava ao inimigo, ou seja, são aqueles que apostatam. E tribo após tribo das fileiras do adversário se unia ao povo de Deus que guarda os mandamentos. Portanto, vem de Babilónia. Vem de Babilónia. E ainda estão lá. Ainda estão lá. Ou seja, e nessa ocasião vão sair de lá olha, para isto entrar. é assim, cada um irá para o campo que é seu. Ou seja, aqueles babilónios que estão dentro do povo de Deus irão juntar-se a Babilónia. E aqueles que são do povo de Deus que estão em Babilónia virão juntar-se ao povo de Deus. É isso Ou seja, mesmo, é isso mesmo. cada um virá para o campo que é seu. O campo que Portanto, é seu. aqueles que saem da igreja saem porque são babilónios, já o eram, sempre o foram. Já o eram. Estão cá e estão a contaminar E os estão a outros. contaminar. Portanto, esses vão para o campo que é deles, que é Babilónia. E aqueles que estão lá em Babilónia, que são povo de Deus, virão para o campo que é deles, que é o povo de Deus. Guardam os Maravilha, mandamentos. é isso mesmo. Perfeito. É isto, dito de forma isso, simples, é é isso isto. mesmo. É isto. E é interessante que essa frase que o irmão leu, essa frase do ministério, Deus terá um ministério leal, puro e santo, essa frase dá a entender que neste momento não há um ministério leal, puro e santo. Para bom entendedor, não é? Meia palavra basta. Isto é triste, mas a verdade é essa, não é? Não é realmente... Não há volta a dar. O que é verdade. Ponto final. Irmão, vamos avançar. Vamos avançar. Muito bem. Eu creio que, bom, os conceitos essenciais nós já os tocámos, mas só a referir aqui na lição de quinta-feira, e eu aproveito para chamar a atenção que no Já outro... passámos quarta, não estamos em quarta, não? Eu creio que já falámos, portanto, bom, enfim... podemos dar aqui também uma pincelada, digamos. Então, é assim, já agora só um Sim. pormenor muito importante, atenção, talvez possamos fazer isto em cerca de 7 minutos ou 5. A lição de quarta-feira tem como título um chamado ao compromisso. O que Deus quer é que a sua igreja se comprometa com a verdade e a pratique e a ensine, porque Jesus disse: edificarei a minha igreja sobre a rocha, e a rocha é Jesus Cristo. Então Deus tem uma igreja que está edificada sobre ele, sobre as doutrinas que ele ensina, e que o diabo não vai prevalecer contra essa igreja. E depois, no Apocalipse, capítulo 17, versículo 14, é-nos dito que haverá 10 chifres ou 10 reis que combaterão contra o Cordeiro, mas serão vencidos pelo Cordeiro, serão vencidos por aqueles que estão com o Cordeiro. Isto diz o versículo 12, o versículo 14, o versículo 12 e 14. Portanto, o versículo 12 diz, só está aqui para dizer que são os 10 reis que vão combater contra o Cordeiro no verso 14, do Apocalipse 17, mas que vão ser vencidos pelo Cordeiro. Então, Deus terá um povo que vai vencer, e Deus pede ao seu povo que se prepare para vencer. Eu encontrei nos comentários desta semana uns textos muito curtos, mas muito bonitos, acerca deste compromisso que Deus pede para o seu povo. E ele diz assim: os que se esforçam por serem vencedores serão perseguidos pelas tentações do inimigo. Satanás irá tentá-los a corromperem os princípios que precisam de ser mantidos por todos aqueles que querem alcançar a elevada norma que Deus colocou diante deles. Satanás alegra-se quando pode induzir as pessoas a seguirem ideias erradas, até que os seus nomes são riscados do livro da vida e inscritos entre os nomes dos injustos. Só podemos vencer da maneira como Cristo venceu, por meio da sincera obediência a cada mandamento de Deus.
A verdadeira religião é a obediência a todos os mandamentos de Deus. Vai ser o pão da questão, o cerne da questão, vai ser os mandamentos de Deus nesta última guerra entre Babilónia, Exatamente. apostatada, Isso. caída, Isso. contra o povo de Deus. E o outro texto que eu queria ler para os irmãos... Aliás, ó irmão, deixa-me fazer aqui um parênteses. Os mandamentos de Deus sempre foram o grande ponto de controvérsia. Desde a guerra no céu. Desde a guerra no céu, exatamente. Portanto, não há nada de novo debaixo do sol. Ele quer destruir os mandamentos, quer destruir a lei de Deus. Aquele que esquadrinha o coração deseja afastar do seu povo todo o tipo de idolatria. Que a palavra de Deus, o bendito livro da vida, ocupa as mesas agora cheias de ornamentos inúteis. Gastem o vosso dinheiro na aquisição de livros que sirvam para educar a mente relativamente à verdade presente. Apeguem-se à palavra do Senhor como um tesouro de sabedoria e amor infinitos. Mais abaixo. Oxalá esquadrinhassem as Escrituras com um coração devoto e um espírito rendido. Oxalá esquadrinhassem o vosso coração como uma lâmpada acesa e descobrissem e rompessem os mais delgados fios que vos prendem a hábitos mundanos, que afastam de Deus a mente. Pleiteiem com Deus para que vos mostre cada prática que afasta dele os vossos pensamentos e afeições. Deus deu ao homem a sua santa lei como o seu padrão de caráter. Através desta lei, podem ver e vencer cada defeito de caráter. Podem separar-se de cada ídolo e vincular-se ao trono de Deus pela áurea cadeia da verdade. E o outro texto está nos comentários da lição desta semana, nos comentários de Ellen White. E o outro texto diz assim: Jesus salvará o seu povo dos pecados deles. Quão precioso é o pensamento de que verdadeiramente podemos tornar-nos participantes da natureza divina e assim vencer como Cristo venceu. Portanto, este é o padrão, este é um chamado ao compromisso, que é o título da lição de quarta-feira, que Deus pede do seu povo. É este compromisso, é atingir este padrão para conseguirmos estar prontos para esta luta. Isso. Esta última grande batalha do tempo do fim, que é a batalha do Armagedom. Isso mesmo. Esta batalha do Armagedom é a maior luta, a mais feroz, a mais terrível na história humana. Que Satanás irá fazer contra a verdade da história humana. É a batalha do Armagedom. É a última luta. Porque é totalmente universal essa batalha. Exatamente. É a última tentativa que Satanás vai fazer para tentar controlar o mundo inteiro. É isso. E governar o mundo à sua vontade. Portanto, esta batalha, nós para estarmos preparados para esta batalha do Armagedom, nós temos que ter este padrão, este caráter. Isso. Temos que atingir este nível espiritual, que é o tal compromisso que Deus nos pede. E aqueles que estiverem com Cristo vencerão, tal como o Cordeiro vai vencer. Muito bem. Irmão, eu creio que nós, sim, aqui na lição de quinta-feira, exatamente, fala aqui, portanto, da idolatria. Eu aqui faço uma recomendação, se o irmão me permite, que é, como nós estamos a gravar uma outra série, a chamada série Kralse, não é? O catolicismo romano à luz da Sagrada Escritura, e o último programa, portanto, aliás, o penúltimo programa, hoje vai sair, portanto, sim, o último programa que puderem talvez ver, depois de sair este vídeo, portanto, é sobre o sábado, portanto, é o anterior ao sábado, é o culto das imagens. Portanto, eu recomendo que vejam esse nosso programa, porque, portanto, esse programa que nós fizemos é, digamos, a lição de quinta-feira explanada em 2 horas. Eu creio que é o Kralse 3, não é? É o Kralse 3, exatamente, é o 3, é o tema 3, exatamente. Portanto, a Babilónia, portanto, é também o centro da idolatria, ou seja, as imagens, os babilónios acreditavam que as imagens eram representações das suas divindades, e como nós explicámos nesse programa, há algo de verdade nisto, porque por detrás de cada ídolo se esconde um demónio. E quando a pessoa está a adorar um ídolo, na realidade não está a adorar esse ídolo de pedra ou de madeira, está a adorar um demónio. E por isso é que a idolatria é tão grave, gravíssima. Porque, e repare, irmão, eu já depois de termos feito aquele programa, eu pensei nisto. Aliás, até há uma correspondência entre o Kralse 3 e o Kralse 4. Porque o Kralse 3 fala portanto, das imagens, a veneração das imagens, o culto das imagens, e o Kralse 4 é sobre a mudança do sábado para o domingo. Satanás normalmente faz o seguinte: faz as pessoas afastar-se do Criador, e
uma das melhores formas de afastar as pessoas do Criador é pôr em causa o quarto mandamento, porque o quarto mandamento aponta para o Criador de todas as coisas. Depois de ele ter conseguido levar as pessoas a afastar-se do Criador, ele quer uni-las a ele. E a melhor forma de unir a ele é através do culto das imagens, porque estão a adorar diretamente os demónios. Isto é, ou seja, é uma estratégia em que com 2 jogadas ele faz checkmate. Isto para usar uma linguagem do xadrez. Com 2 simples jogadas. Uma jogada, afastar as pessoas de Deus. Segunda jogada, unir as pessoas a ele. Pronto, com estas 2 jogadas, checkmate. E a pessoa está condenada. Exatamente. Bom, só mesmo a graça do Senhor pode recuperar alguém deste checkmate feito pelo diabo. É mesmo. Isto é terrível isto. Assim como a Babilónia do Antigo Testamento, do tempo de Daniel, praticava a idolatria e requeria a adoração pela obediência aos seus decretos, assim também a Babilónia espiritual, que vai agir agora no tempo do fim, durante a lei dominical, durante a lei do domingo, vai exigir, vai decretar adoração. Tal como aquela Babilónia do passado, não é? E todos aqueles que não adorarem e que não atuarem segundo este decreto serão mortos, serão condenados à morte. E já agora, irmão, claro, sobre não morrerão. Sobre esta sequência, portanto, de Satanás afastar as pessoas do sábado e depois de uni-las a ele e aos seus demónios através do culto das imagens, na história da Igreja, o que é que aconteceu primeiro? O que é que veio em primeiro lugar? O sábado foi posto em causa. Isso. E só depois é que veio, mais tarde, uns séculos mais tarde, é que veio o culto das imagens. Portanto, primeiro afastamento de Deus, a seguir tentativa de levar as pessoas a unirem-se aos demónios. Incrível a estratégia satânica. Absolutamente incrível. E portanto, no tempo do fim não será diferente, ou seja, é primeiro tirar as pessoas da idolatria e depois levá-las à adoração do Criador através do sábado. Exatamente. Ou seja, é o processo inverso. Satanás leva as pessoas a afastar-se de Deus e depois leva as pessoas a unirem-se aos demónios. O trabalho do povo de Deus para resgatar as pessoas do mal é arrancar as pessoas da idolatria e depois levá-las à adoração do Deus Criador através do seu santo sábado. Ok, eu creio que chegámos ao fim da nossa explanação. Foi dito aquilo que era essencial, é claro que havia muita coisa para dizer. Havia muito mais coisa. E mesmo assim, já demoramos este tempo todo. Exatamente. Não podemos demorar mais para dizer mais, porque depois tornava-se demasiado longo. Mas já há muito mais para dizer, de facto. O essencial... Mas ainda temos mais algumas lições neste trimestre e ainda iremos depois aproveitar para dizer mais coisas. Ok, amigos, ficamos por aqui, vamos terminar com uma oração. Querido e amado Pai que estás nos céus, obrigado, Senhor, porque mais uma vez sentimos que Tu estiveste presente comigo e com o irmão Eloy para podermos apresentar a Tua palavra da forma que nós achamos ser a mais explícita, a mais compreensível, para que as pessoas possam ter uma noção clara, Senhor, daquilo que Tu queres de cada um de nós. Tu queres o nosso bem, Tu queres a nossa felicidade, e não apenas a felicidade nesta vida, mas uma felicidade que dure por toda a eternidade. Para isso, Senhor, nós precisamos inquestionavelmente de fazermos uma aliança contigo, e para fazermos uma aliança contigo temos que fazer todo o corte com práticas que pertencem ao inimigo, que foram inventadas por ele e que levam as pessoas a ficarem unidas a ele, em adoração a ele, seja essa adoração consciente ou não. Ó Senhor, obrigado porque a Tua palavra é claríssima como água cristalina, que nos ajuda a compreender a verdade, e pela Tua verdade e pela operação do Espírito da Verdade em nós, nós podemos, e louvado seja o Teu nome por isso, nos desenvencilharmos de todo o erro e de toda a prática idolátrica e nos ligarmos a Ti, fazendo uma adoração consciente a Ti, porque é nessa adoração consciente que a nossa mente se expande, cresce, desenvolve-se e nós encontramos a verdadeira razão de ser como criaturas Tuas, como filhos Teus. Senhor, abençoa cada um daqueles que nos ouvirem, Senhor, que o Teu Espírito possa trabalhar junto deles e que, se acharem que este assunto é útil, que possam partilhar com outros, Senhor, a quem eles acham que pode ser útil. Fica connosco, Senhor, livra-nos todo o mal. Tudo isto nós te pedimos e pela fé te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Queridos amigos, despedimos. Até à próxima semana. Que Deus vos abençoe grandemente. Até à próxima lição. Deus vos abençoe.